Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars, Skywalker, capítulo 211, Jedi Escape 4. Nós nos reunimos novamente com Obi-Wan e Jar Jar, também conhecido como Darth e Merbose, no grande templo da Ordem Jedi. Eles estavam se movendo em velocidades mais rápidas do que o olho poderia rastrear, e seus sabres de luz se chocavam constantemente, levando os dois a um duelo entre suas habilidades. A forma como Jar Jar foi treinado não se baseou na agressividade ou em qualquer coisa de ritmo acelerado, mas sim em sua falta de jeito, que parecia ser uma habilidade por si só, pois era possível que as coisas dessem certo. Só porque Jar Jar fez algo errado. Na verdade, foi exatamente nesse caso que Jar Jar foi capaz de empurrar Obi-Wan para trás um pouco, pois o estilo de luta paciente de Obi-Wan estava perdendo. Sua energia que ele treinou tão diligentemente para enfrentar os oponentes estava trabalhando contra ele, enquanto Jar Jar estava fazendo coisas que forçavam Obi-Wan a improvisar e desperdiçar mais energia. Sua resistência estava se aproximando rapidamente do limite, enquanto Jar Jar fazia coisas que pareciam imprudentes, mas que eram eficazes em preservar sua própria resistência física. Um deslize aí, um escorregão aqui, até mesmo um giro giratório que praticamente não tinha utilidade. Mas Jar Jar foi capaz de sair da ladeira escorregadia em que estava. Ele balançou seus sabres de luz e conseguiu continuar empurrando Obi-Wan ainda mais para trás de sua posição original, fazendo com que Obi-Wan precisasse repensar sua situação, pois Jar Jar estava conseguindo levá-lo cada vez mais longe de seu objetivo, que era a garotinha desde o início da direita e agora ela já havia fugido, longe da cena que estava acontecendo agora. Existem muitas formas quando se trata de combate com sabre de luz, no entanto, Jar Jar não tinha nenhuma forma e em vez disso, parecia que ele havia se tornado a personificação do próprio caos. Seus golpes eram caóticos, sua prática da força é caótica e o mais importante, a forma de defesa de Jar Jar era inexistente, o que significa que Obi-Wan deveria ser facilmente capaz de encontrar uma abertura. No entanto, devido à forma como Jar Jar lutou, era impossível para Obi-Wan tentar fazer qualquer coisa. Saltando no ar e tentando se distanciar, Obi-Wan atravessou o lugar onde estavam. Ele ainda subiu na borda do próximo edifício dentro do templo, já que o corrimão forneceria uma maneira adequada para ele subir. Jar Jar, é claro, seguiu Obi-Wan na tentativa de pegá-lo, mas Jar Jar falharia e tropeçaria no chão. A falta de jeito de Jar Jar nem sempre o ajudou, especialmente com a maneira como Jar Jar lutava e agora praticava dentro da força. Os vários métodos de treinamento com sabres de luz foram em grande parte concebidos pela Ordem Jedi, com outras organizações emprestando elementos para uso próprio. A maioria dos elementos de treinamento Jedi foram estabelecidos pelos Shisho, que continuariam a encontrar um nicho como forma de tutorial, a fim de ensinar os alunos a recorrer à força em vez de confiar em seus sentidos. O treinamento de deflexão de explosão Shisho de nível inicial foi conduzido com uma venda nos olhos, forçando o iniciado a confiar em seus instintos. Posteriormente, o treinamento foi realizado através do uso de sequências e velocidades, da repetição contínua, tornando os movimentos reflexos instintivos. Esses regimes de treinamento foram transferidos para todas as formas de combate com sabre de luz seguintes, que usavam métodos semelhantes. Jar Jar exatamente não tinha nenhum ou muito treinamento, mas o que ele parecia gostar em termos de habilidade era seu talento inato na força. Novamente, Jar Jar agiu como uma espécie de canal dentro da força. Um canal para o lado negro da força e basta dar uma olhada em suas ações, sejam elas anteriores ou atuais, para realmente saber por que isso acontece. Formulário 3º Sorezu, uma técnica defensiva, mas eficaz. Use-o se não quiser ser atingido ou se estiver enfrentando muitos oponentes com blasters. Com uma lâmina de sabre de luz e habilidade suficiente em deflexão, é um excelente ataque contra blasters, mas em outras situações apenas atrasa o inevitável. Obi-Wan se lembrou das palavras ditas por seu mestre, Qui-Gon, ao repassar a forma da técnica do sabre de luz que ele estava usando. Não vai funcionar aqui. Preciso pensar em outra coisa e então tentar escapar deste lugar imediatamente. Também preciso encontrar aquela garota que fugiu. Obi-Wan novamente pensou consigo mesmo enquanto ampliava seus sentidos através da força, tentando ver para onde a garota havia fugido. Ele também olhou para Jar Jar, que estava se levantando desajeitadamente do chão depois de falhar espetacularmente em chegar até onde Obi-Wan está localizado. Não posso perder meu tempo aqui. Sinto que algo ou alguém está vindo para cá, alguém que certamente colocaria pressão suficiente sobre mim e eu não conseguiria lidar com isso. Os sentidos de Obi-Wan definitivamente estavam lhe dizendo que ele precisava partir o mais rápido possível, pois não havia como ele conseguir enfrentar dois oponentes, mesmo com sua forma ou estilo de combate com sabre de luz. Não seria bom, especialmente agora que ele estava ficando sem energia, pois Jar Jar realmente o levou ao limite. O objetivo original da forma Sorezu era combater oponentes empunhando blasters, já que os estilos de combate anteriores se concentravam no duelo de sabres de luz. Tornando-se a mais defensiva das 7 formas, Sorezu utilizou movimentos certeiros, esquivas sutis e varreduras curtas projetadas para fornecer cobertura defensiva máxima, deixando o duelista menos exposto ao fogo de longo alcance. Com o tempo, a forma terceira transcendeu esta origem básica e se tornou uma expressão da filosofia Jedi não agressiva.
Sorezu utilizou movimentos que ocorreram muito próximos ao corpo, na tentativa de obter proteção quase total e gastar o mínimo de energia possível na execução dos movimentos. A forma terceira enfatizou reflexos rápidos e transição posicional rápida, a fim de superar a rapidez com que um blaster poderia ser disparado. Esta técnica minimizou a exposição do corpo, tornando um praticante bem treinado quase invencível. A forma terceira envolvia a preparação para batalhas prolongadas onde o usuário observava e aprendia o máximo possível sobre a técnica de seu oponente ou oponentes, enquanto estava em combate. Além disso, por ser mais capaz em batalhas prolongadas, um usuário Sorezu tinha a capacidade de obter o controle de uma situação de combate, criando múltiplas opções para os Jedi que empregam a forma. Um usuário do forma terceira pode escolher matar, desarmar ou até mesmo argumentar com seu oponente. Mestres verdadeiramente focados de Sorezu eram formidáveis devido à sua forte técnica de defesa. No entanto, a forma terceira apenas facilitou a sobrevivência e não a vitória. Os iniciados da forma terceira eram mais do que capazes de se defender de ataques, mas precisavam de muita experiência para aprender como contra-atacar e prender os oponentes com eficácia. Os Masters tinham que manter um foco incrivelmente forte no centro do círculo de combate, uma vez que as táticas defensivas da forma incluíam guardas e defesas engajadas muito perto do corpo. Obi-Wan Kenobi deveria ter sido capaz de defender até que seu oponente cometesse uma falta e então usar os erros de Jar Jar a seu favor. Os Jedi que deixaram pequenos lapsos em sua defesa forte deixaram pouco espaço para evitar lesões. Para Jar Jar, no entanto, parecia haver uma sensação de facilidade sempre generalizada de que Obi-Wan nunca seria capaz de esperar o tempo suficiente por um erro, uma abertura que se mostraria a ele. Simplesmente não havia como ele fazer isso, não do jeito que as coisas estavam acontecendo agora. Saindo do local onde Obi-Wan estava, ele começou a se dirigir na direção das meninas, pois também sabia que a maioria dos navios dos Jedi já haviam partido enquanto ele estava tendo uma pequena briga com Jar Jar. Pode parecer estranho, mas houve mais do que apenas algumas pessoas deixadas para trás pelos Jedi, e houve até algumas que foram mortas. Não havia nada que sugerisse que Palpatine tentaria fazer isso de qualquer forma ou onda normal, e em vez disso optou por um ataque frontal total, algo que eles foram capazes de sentir, mesmo que apenas por pouco. Porém, assim como tudo que é planejado às pressas, ocorreriam alguns erros que levariam à morte de muita gente. Seja este o Jedi ou qualquer outra pessoa que foi afetada por estar dentro do Templo Jedi. Foi mais um expurgo dos Jedi feito por Palpatine por meio da República que virou Império. O primeiro grande expurgo Jedi, que não foi tão devastador quanto poderia ter sido, aconteceu pelas mãos ou pela mente do Conde Dooku, que também era conhecido como Darth Tyrannus por alguns. O que é isso? Obi-Wan se deparou com algo que parecia nojento, já que os corpos de muitas pessoas estavam aos pés de alguns androides. Bem, os androides não têm pés, no entanto, essa era a coisa mais próxima de descrever o que estava à sua frente. Há também vários filhotes, várias crianças que estão cercadas e sendo levadas cativas enquanto ele se esconde. Esperando o que estava acontecendo, ele viu que os androides haviam capturado com sucesso os jovens Jedi, e por causa disso, Obi-Wan imediatamente saltou e usou a força para incapacitar os androides e destruí-los. Vamos! Obi-Wan disse isso para fazer com que todas as crianças começassem a segui-lo, pois era uma situação perigosa no momento. Ele não podia simplesmente deixá-los sozinhos, pois parecia que os Jedi não foram capazes de resgatar todos. No entanto, Obi-Wan não iria simplesmente desistir dessas crianças bem na sua frente. Os jovens, é claro, reconheceram Obi-Wan e o seguiram, todos aliviados pela chegada de seu salvador. Na verdade, Obi-Wan tinha uma reputação dentro da Ordem Jedi e por isso era conhecido por pelo menos algumas pessoas. Quando se tratava do tema, o escolhido, as pessoas também não podiam deixar de falar sobre os mestres de Obi-Wan ou Anakin. Foi porque eles estavam próximos o suficiente e já haviam participado de missões importantes antes. Especialmente a Batalha de Geonosis que mudaria e não mudaria as coisas dentro dos Jedi. Yoglin era um termo para qualquer criança de qualquer espécie. Os jovens sensíveis à força que foram levados ao Templo Jedi para serem treinados como Jedi eram conhecidos como Jovens Jedi. Era usado principalmente para se referir a crianças especialmente jovens que ingressaram na Ordem Jedi, seja para o bem ou para o mal. Mestre Kenobi, para onde estamos indo? Uma das crianças perguntou a Obi-Wan, já que ele era agora o líder de fato desta pequena tropa de jovens Jedi. Ele estava no comando, mas isso não significava que também fosse o melhor com crianças. Agora, eu sei que esta situação é bastante terrível, no entanto, eu apreciaria se todos vocês me seguissem em silêncio e, por favor, tentassem se esconder dentro da força. Existem aqueles que seriam capazes de senti-los. Obi-Wan não estava disposto a começar a correr riscos agora, pois não tinha ideia se Jar Jar tinha ou não a capacidade de sentir Obi-Wan ou qualquer outra pessoa com um pulso forte dentro da força. Ok. As crianças ouviram Obi-Wan com atenção e rapidamente se adaptaram à situação, mantendo-se bastante calmas. Era natural, pois eles foram treinados como tal, e embora os Jedi tenham feito coisas que não deveriam, especialmente com essas crianças, ainda era melhor do que se tornar um verdadeiro escravo. Os Jedi transformaram as crianças em escravos contratados, mas eles ainda tinham a decência e a capacidade de ajudar a treinar as crianças quando se tratava de coisas como conflitos, especialmente coisas como a situação agora. Imagine, se essas crianças não conseguissem se adaptar às circunstâncias atuais, estariam mortas, chorando ou qualquer outra coisa ruim. Foi uma sorte que Obi-Wan também apareceu na hora certa, deixando Jar Jar para trás para tentar segui-lo. Eles continuaram e realmente seguiriam em direção a uma nave estelar, no entanto, parecia que a sorte deles iria acabar agora. Olá! Jar Jar apareceu e agora ele tinha algum apoio na forma de Feruz Olin, o outro aprendiz Sith. Olin?
Obi-Wan ficou surpreso ao vê-lo aqui, mas sabia que provavelmente não era um momento para reuniões, especialmente porque ele estava aqui como um Sith. Dê-nos os filhotes e poderemos considerar sua fuga. Olin disse a Obi-Wan, não se importando nem um pouco, e em vez disso, queria as crianças sensíveis à força. Receio não poder fazer isso. Obi-Wan acendeu seu sabre de luz enquanto gesticulava para todos os jovens embarcarem na nave estelar, o que eles fizeram prontamente. Capítulo 212, Jedi Escape 5. Olá, Jar Jar apareceu e agora ele tinha algum apoio na forma de Ferus Olin, o outro aprendiz Sith. Olin? Obi-Wan ficou surpreso ao vê-lo aqui, mas sabia que provavelmente não era um momento para reuniões, especialmente porque ele estava aqui como um Sith. Dê-nos os filhotes e poderemos considerar sua fuga. Olin disse a Obi-Wan, não se importando nem um pouco, e em vez disso, queria as crianças sensíveis à força. Receio não poder fazer isso. Obi-Wan acendeu seu sabre de luz enquanto gesticulava para todos os jovens embarcarem na nave estelar, o que eles fizeram prontamente. Reunindo-se novamente com Obi-Wan, Jar Jar e Ferus, os três estão agora prestes a entrar em um impasse um contra o outro, enquanto Obi-Wan está protegendo as crianças dentro da nave, sem saber por que os sítios quereriam. Eu não posso exatamente entregar esses filhotes para vocês dois. Obi-Wan teve que jogar isso com cuidado agora e estar preparado para o que quer que aconteça a seguir. Você não pode nos impedir. Ferus respondeu enquanto os dois, Jar Jar e Ferus, estavam preparados para a luta começar. Não acredito que fui deixado aqui para cuidar de tudo aqui sozinho. Obi-Wan pensou consigo mesmo enquanto começava a pensar no que fazer. Ele não teria tempo suficiente para ligar a nave se embarcasse para escapar dos dois, e mesmo que o fizesse, eles poderiam tentar usar a força para impedir a nave de voar. Enquanto os três adultos sensitivos à força se preparavam para entrar, a nave que segurava as crianças deu partida. O que? Jar Jar ficou surpreso, Ferus também. Depois houve Obi-Wan que estava muito confuso sobre o que estava acontecendo. O que você está fazendo aí? Obi-Wan chamou as crianças lá dentro, mas não obteve resposta, mas alguém fez sua entrada. Alguém que estava andando, criando um ruído claro e distinto que diria a qualquer um que essa pessoa estava usando algum tipo de bota. Quem é você? Ferus e todos olharam para descobrir que outra distração havia chegado ao campo de batalha, sendo uma mulher com cabelo branco curto e um terno estranho, além de um sabre de luz próprio, ou que parecia ser um. Quem sou eu? A garota disse isso enquanto olhava para todos aqui, antes de apontar para o navio. Acho que todo mundo está se esquecendo do navio lá. Certo. Obi-Wan se virou e percebeu que já estava começando a decolar, e ele não podia permitir isso. Ele tinha duas opções neste instante: ficar aqui para lidar com os dois Sith, mais a nova pessoa misteriosa, ou entrar a bordo do navio e descobrir o que exatamente está acontecendo lá. No final, Obi-Wan decidiu ficar aqui, pois não havia como impedir o Sith de segui-lo até o navio. Ou os jovens enfrentaram o desconhecido sozinhos ou enfrentaram os dois Sith que estavam diante dele. Muito menos a garota misteriosa que parecia estranha e certamente exalava uma presença que não era exatamente normal. Obi-Wan tem certeza de que a garota também é sensível à força, e os dois Sith provavelmente também poderiam sentir isso. A nave deixou Coruscant, agora deixando todos aqui sozinhos, onde Obi-Wan, a garota misteriosa, Ferus e Jar Jar Binks. O que agora? Obi-Wan fez isso como uma pergunta retórica. Obi-Wan foi respondido, no entanto, por Jar Jar entrando em ação indo atrás de Obi-Wan mais uma vez. Parece que Jar Jar queria terminar o que os dois haviam começado, pois Obi-Wan havia recuado e até visto mais alguns momentos embaraçosos de Jar Jar. Ele desenvolveu um ódio por si mesmo e por suas falhas, então é claro que Jar Jar iria querer apagar tudo que o lembrasse dessas coisas. Isso foi de natureza semelhante a como Darth Vader foi feito por Sidious. Nisso, Darth Vader teve que se livrar de suas antigas memórias de seu antigo eu. Esquecer ou apagar essas coisas é visto como uma fraqueza, mas para Jar Jar era muito mais pessoal em certo sentido, pois Jar Jar teve muitos momentos em que sua falta de jeito foi explorada e vista por outros, o que significa que é algo que sempre estará ativamente por perto. Principalmente porque se tornou parte de seu estilo de luta, o que só levaria Jar Jar a alimentar cada vez mais seu ódio. Ferus começou a se mover também, mas em vez de ir em direção a Obi-Wan, ele enfrentou a garota. Seu nome? Ferus perguntou, na esperança de descobrir a identidade da garota. Eu costumava ser conhecida simplesmente como HK-47, agora sou chamada de Atsuko. A garota misteriosa se identificou enquanto se curvava um pouco em direção a Ferus. Agora devo ir, meu trabalho aqui era cuidar das crianças e depois ir embora. Ela invadiu o sistema de naves estelares, então assumiu o controle dele sozinha, antes de tirar as crianças à força do planeta Coruscant. Era você, hein? Ferus começou a se aproximar cada vez mais, mas Atsuko não parecia se importar nem um pouco, e quase parecia estar antecipando alguma coisa. Talvez. Agora, usando o meu traje de saco de carne, terei que sair agora. Atsuko disse isso e começou a se virar, porém Ferus pulou na frente dela mais uma vez usando a força. Aonde você pensa que está indo? Ferus, é claro, impediu Atsuko de sair. Declaração. Mova o saco de carne pois sua presença está atrapalhando. Atsuko respondeu, enquanto começava a sacar sua própria arma. Uma pistola blaster modificada que lhe permitiria atirar em pessoas de longe. Eu não acho que posso fazer isso. Ferus pulou e mergulhou, tentando criar uma quantidade explosiva de força para poder avançar e quebrar quaisquer defesas que Atsuko tivesse. E isso marcou o início de mais um conflito, mas desta vez com Atsuko exibindo suas próprias habilidades de tiro. Obi-Wan e Jar Jar tentariam novamente, porém sua batalha teria resultados semelhantes, com Obi-Wan desperdiçando mais energia do que deveria, enquanto Jar Jar continuaria cometendo erros que de alguma forma dariam certo.
De volta a Atsuko, ela estava usando seus blasters, mas Ferus conseguiu desviar tudo. Isso irritaria Atsuko, pois ela havia se deparado com um inimigo que poderia ignorar seus tiros muito precisos, o que por sua vez a forçaria a começar a tomar a decisão de usar sua outra arma. Um sabre de luz personalizado que não era realmente um sabre de luz, mas sim uma combinação de coisas. Era uma adaga com uma lâmina real não composta de energias especializadas, mas a lâmina estava revestida com o brilho do sabre de luz, o que significa que ele carregava as habilidades de um sabre de luz, mas tinha uma aparência diferente e certamente poderia ser usado em muito mais circunstâncias do que um sabre de luz seria usado. Era uma espécie de ferramenta versátil para ela usar. Essa batalha continuaria por um tempo antes que as duas lutas não fossem mais separadas, e em vez disso, todos encontrariam seu próprio time ou lado. Bem, olá, eu sou Obi-Wan Kenobi. Qual é o seu nome? Obi-Wan estava de costas para Atsuko quando perguntou isso. Resposta, Atsuko. Ela não disse mais nada, pois provavelmente revelaria que sua presença aqui era resultado do Império. Isso daria razões políticas mais do que suficientes para Palpatine iniciar uma guerra contra o Império, ao passo que apenas abrigar os Jedi dentro do Império não significaria muito em termos políticos. Certo. Agora, como diabos vamos sair dessa situação? Obi-Wan perguntou já que suas reservas de energia física estavam diminuindo rapidamente com a maneira como Jar Jar o atacava, e ele não tinha outra forma de sabre de luz estável e praticada para a qual pudesse mudar com segurança neste caso, ou mesmo seria bom contra Jar Jar. Declaração, salte. Obi-Wan e Obi-Wan estavam na borda do lugar de onde poderiam escapar, e Atsuko pulou, fazendo com que Obi-Wan gostasse desse comportamento para outra pessoa que ele conhece. Eu não gosto disso. Obi-Wan olhou para baixo para ver que Atsuko de fato tinha um plano e decidiu jogar a semelhança de comportamento para o fundo de sua mente. Por enquanto, ele descobriria onde ou quem é Atsuko mais tarde, e teria que se concentrar em outras coisas agora. Como pular? Bem, Obi-Wan olhou para Ferus e Jar Jar enquanto ambos se aproximavam dele. Renda-se agora, Jedi, e você poderá ser poupado da morte absoluta. Ferus falou muito ameaçadoramente. Eu não acho que conseguiria fazer isso, mas... Obi-Wan desligou seu sabre de luz e olhou entre os dois, tentando ver se havia mais alguém dentro do templo Jedi. Além dos cadáveres de vários Jedi, é claro. Eu me lembrarei deste dia, e os outros Jedi também se lembrarão dele. A República se lembrará e enviará esta mensagem ao seu mestre, o bom e velho Show Palpatine, de que o Jedi não morreu aqui hoje. Obi-Wan saltou, fazendo com que os dois Sith corressem para ver para onde estavam indo. Olhando para fora da saliência, eles veem um navio passando por eles dois e eles olham incrédulos, ambos pensando que foram tolos por não perceberem que algo tão clichê aconteceria. O bom e velho truque de pular de um penhasco, mas em vez de cair na desgraça, há algo lá para salvá-los. Até mais. Obi-Wan fez uma pequena saudação com 2 dedos para Ferus e Jar Jar, o que só serviu para irritar ainda mais os dois, onde Jar Jar quase teve a ousadia de tentar pular, mas foi parado por Ferus. Não faça isso. Você não está pronto. Parece que Ferus ainda não havia abandonado completamente os hábitos Jedi, já que um Sith não tentaria salvar seu camarada da morte e em vez disso, provavelmente se deleitaria com isso. Isso mostrou que Jar Jar estava mais morto do que Ferus. Atsuko e Obi-Wan escaparam dentro da nave e estariam saindo da República, agora transformada em espaços do Império. Eles estariam indo para onde todos os outros Jedi estavam indo, e esse é o Império. Caramba, eu falhei em minha missão. Atsuko pensava consigo mesma, pois não conseguiu realizar tudo o que precisava fazer aqui, que era começar a reunir e salvar todos que pudesse. Parece que os Jedi restantes estariam morrendo, sem ninguém para salvá-los ou ajudá-los neste caso, porque não havia presença do Império em Coruscant. Então, para onde estamos indo também? Obi-Wan entrou na nave, viu que Atsuko estava sentada e perguntou. Resposta, o Império. Funcionou. Voltando ao Conde do Ocan, anteriormente conhecido como Darth Tyrannus, mas agora tendo renunciado ao título, ele não era mais um Sith, mesmo que ele ainda praticasse alguns dos métodos ou poderes que os Sith usavam. Ele olhou em volta para o lugar onde havia chegado, pois o dispositivo que ele usou foi algo criado por Anakin e dado a do Ocan. Só fazia sentido porque quem mais tinha acesso à tecnologia de teletransporte nesta galáxia, além do Império. Então é claro que isso foi tirado ou recebido por Duocan de Anakin ou algum tipo de afiliado. Onde estou? Duocan olhou ao redor, pois o dispositivo usado não era necessariamente perfeito, e em vez disso, o teletransportaria para algum lugar aleatório. Era perfeitamente possível que pudesse ter sido usado para teletransportá-lo para qualquer planeta, ou nave aleatória, ou até mesmo permanecer no mesmo local, movendo-se apenas alguns centímetros. Esse era o grau de aleatoriedade desse dispositivo, porque Anakin ainda não havia aperfeiçoado algo assim. Vê você. Uma voz foi ouvida chamando Dooku quando ele se levantou do chão e olhou em direção à voz, pois era alguém que parecia estar ferido, porém ele estava todo curado. A metade inferior de seu torso estava aparentemente cortada ao meio, mas havia sido costurada de maneira grosseira, deixando uma cicatriz bastante grande que cercava a cintura da pessoa. O lugar onde Duocan se encontrava era um planeta terrestre, sua superfície estava coberta de lixo, empilhado ao longo de incontáveis gerações, de modo que enormes montes de lixo eram tão altos quanto montanhas. Os cascos destruídos e apodrecidos de naves estelares antigas surgiam no meio do lixo mais recente, dando à paisagem a sensação sinistra de um cemitério industrial. Enormes poças de lama tóxica e as explosões periódicas de chuva ácida tornaram o seu ecossistema arruinado um dos mais perigosos da galáxia. A atmosfera do planeta era respirável, embora quente e cáustica, enquanto a névoa fétida limitava a visibilidade.
Responda-me. Quem é você? A voz disse novamente e quando a visibilidade voltou para ele, Duokan finalmente conseguiu distinguir a pessoa. Um Zabrak pelo que parece. Doku pensou consigo mesmo enquanto estudava o homem. Capítulo 213, Sítio 1. Responda-me. Quem é você? A voz disse novamente e quando a visibilidade voltou para ele, Duokan finalmente conseguiu distinguir a pessoa. Um Zabrak pelo que parece. Doku pensou consigo mesmo enquanto estudava o homem. Doku, agora fora do chão que estava totalmente coberto por pedaços mecânicos, agora era capaz de se identificar. Meu nome é Conde Duoku. Ele chamou a pessoa misteriosa, seu motivo para estar aqui era desconhecido, e Duoku não saber onde eles estavam era certamente uma desvantagem. Conde Duoku, não importa. Como você chegou aqui? Você tem um navio? O enlouquecido Zabrak era claramente sensível à força, ou pelo menos era sensível à força de acordo com os sentidos de Duokan. Receio não ter um navio. Duokan respondeu cansado, enquanto a força lhe dizia para ter cuidado com esse Zabrak. A essa altura, o Zabrak estava cada vez mais próximo de Duokan. Nada? O Zabrak olhou em volta e começou a resmungar consigo mesmo sobre as coisas. A paz é uma mentira, só existe paixão. Através da paixão, eu ganho força. Através da força, eu ganho poder. Através do poder, eu ganho a vitória. Através da vitória, minhas correntes são quebradas. A força me libertará. O Zabrak repetia isso indefinidamente, embora às vezes errasse a ordem e bagunçasse o código. O código City e por causa disso, Doku estava começando a ter uma ideia de quem era essa pessoa. Se eu puder. Ó, o que você quer. O Zabrak empurrou Duokan um pouco para trás, com medo de que Doku parecesse. Assim como Duokan foi instruído a ser cauteloso com o Zabrak também foi instruído a ser cauteloso com Doku. Acalme-se. Duokan comandou, e parecia que o Zabrak se acalmou um pouco, porém seus olhos maníacos disseram a Doku o contrário. Seu nome. Você talvez se lembre do seu nome? Nome? O Zabrak olhou para os resíduos metálicos do planeta em que estavam e pareceu pensar consigo mesmo. Sim, você não é Mau? Doku tinha ouvido falar e conhecia Dart Mau, o aprendiz anterior de Sidious e agora Duokan está em um estado semelhante ao que Mau está agora. Mau? Sim, isso parece, correto. O Zabrak aceitou o nome Mau como seu. Parece que Mau perdeu a memória ao vir aqui ou por qualquer coisa que tenha acontecido para deixá-lo nesse estado de ser. Sim, você era conhecido como Dart Mau. A última vez que se ouviu falar de você foi sua morte, mas parece que sua morte não foi de fato uma coisa. Duokan disse ao amnésico Mau. Dart Mau. Dart, Mau. Mau estava tendo dificuldade em tentar entender o que estava acontecendo, já que fazia muito tempo desde o desaparecimento de Mau do Galáxia. Incrivelmente, Mau conseguiu sobreviver à derrota nas mãos de Kenobi, através de um ódio fervilhante, aumentado por sua vontade indomável de viver. Mau estendeu a mão com a força e agarrou uma saída de ar para interromper seu mergulho na escuridão do poço. Ele continuou sua queda no poço do reator, caindo na água. Eventualmente, sua parte superior do corpo, ainda consciente, embora cauterizada, foi jogada em um container e levada para Loto Minor. Enquanto estava submerso, Mau finalmente caiu inconsciente, amaldiçoando Kenobi. Isso mesmo, Loto Minor era o planeta em que Duoku e Mau estavam atualmente. Você pode me dizer onde estamos? Duoku queria saber, mas ele já tinha uma ideia de onde exatamente ficava esse lugar e também tinha uma vaga ideia de como faria para deixar esse lugar. O dispositivo que ele recebeu só tinha energia para uma tentativa de teletransporte, e ele poderia usá-lo novamente se estivesse carregado. Havia tal recurso embutido porque Anakin sabia da aleatoriedade e do uso limitado. Ele decidiu que pelo menos deveria ter uma maneira de acumular energia novamente. Se você não sabe, suponho que estamos no planeta Loto Minor. Nesse ponto, Doku ainda estava com a guarda levantada, porém ele estava um pouco mais relaxado, pois não parecia que Mau iria entrar em uma onda de loucura. Pelo menos não tão cedo. Eu posso ajudá-lo a lembrar. Duokan tinha uma ou duas coisas sobre cura pela força, mas é claro que ele não era especialista. No entanto, ele seria capaz de restaurar um pouco da memória de Mau. Lembrar? Mau avançou, aproximando-se de Doku desta vez, ainda com os olhos enlouquecidos. Ajude-me a lembrar e eu não mato você. Ora, é claro. Duokan não iria exatamente discutir com um louco. Duokan iniciou o processo, usando a força para ajudar a restaurar um pouco da sanidade de Mau, pois ele já havia partido há muito tempo. Ele só poderia inicialmente ajudar o homem. Eu sou. Mau começou a ter visões, flashbacks de memória sobre o que estava acontecendo ou o que aconteceu com ele. Chegando finalmente ao seu destino em Loto Minor, Mau acordou. Ele ativou seu sabre de luz e saiu do container, gritando de raiva. Ele lutou para seguir em frente no mundo do ferro velho. Logo, ele encontrou insetos do tamanho de seu braço e conseguiu esmagar um com a mão esquerda, antes de usar os dentes para arrancar sua perna. Mas quando ele começou a comer, o Lord Sith ouviu um grito vindo da sua direita. Um astuto e misterioso anacondano chamado Morley estava se afastando assustado de uma das gigantescas máquinas de Loto Minor, o respirador de fogo. Mau jogou seu sabre de luz com a força diretamente na cabeça do respirador de fogo, perfurando. A máquina caiu instantaneamente no chão. O fogo de sua boca foi extinto. Sua arma voltou para ele, Mau mais uma vez desmaiou. Morley envolveu o Zabrak em suas bobinas e o trouxe para as cavernas do planeta, que eventualmente se tornariam seu santuário.
Mao despertou e, com toda a sua raiva, foi capaz de usar a força para consertar a metade inferior do corpo. Especificamente, Mao usou a força para curar o dano causado e começar a integrar alguma forma de cibernética ligada à sua metade inferior, recolocando sua metade inferior através deles. Ao fazer isso, ele conseguiu se mover mais uma vez, mas não era um médico ou mesmo alguém com grandes habilidades mecânicas, então é claro que houve problemas com a correção. Especificamente, ele sentia dor o tempo todo, e esse é o custo da reforma do seu corpo. Mesmo sendo imperfeito, estava oculto. Não era visível fora de seu corpo e, em vez disso, estava dentro. Por 10 a 11 anos, as memórias de Mao foram perdidas e ele ficou em um estado de quase loucura, comendo apenas os pequenos animais que chegavam à caverna, auxiliado na obtenção de abrigo e sustento apenas por Morley. Mas a única coisa que ele lembrava era de Obi-Wan Kenobi e como ele quase quebrou as pernas. Eu sou Darth Maul, e eu quero vingança. Mao agora estava muito mais consciente de si mesmo e estava totalmente preparado para fazer qualquer coisa para se vingar de Obi-Wan. Obi-Wan não apenas quase arrancou suas pernas, mas também quase tirou sua vida, e embora isso possa ser porque Obi-Wan estava apenas cumprindo seu dever, Mao não aceitaria tal coisa. Ele não aceitaria que tivesse algum nível de culpa ou responsabilidade neste ato. Em vez disso, Mao colocou toda a culpa em Obi-Wan e nos Jedi por tudo que levou aos eventos que estão acontecendo agora. Os eventos que o fizeram permanecer aqui neste ferro velho sem muito o que fazer. Isso é o melhor que posso fazer. Agora, se você pudesse me ajudar. Duokan tirou a mão e esperou que Mao dissesse alguma coisa. Você? Não importa. Vou escapar daqui e me vingar de Obi-Wan Kenobi e dos Jedi. Mao disse isso com um grande grau de ódio contido. Não tenho certeza se isso é possível. Por quê? Mao retribuiu com um pouco de veneno. Pelo que entendi, os Jedi não deveriam mais existir. Duokan respondeu calmamente. O que? Isso chamou a atenção de Mao, especialmente porque ele ainda não estava totalmente curado e apenas suas memórias foram restauradas. Bem, pelo menos a maioria das memórias dele. Diga-me o que aconteceu e quanto tempo fiquei fora. Ok. Duokan contaria a Mao sobre as muitas coisas que aconteceram, mas ao fazer isso eles também iriam procurar maneiras de sair do planeta. Especificamente, Duoku queria uma fonte de energia, e Mao, tendo fixado residência aqui, sabia exatamente onde encontrá-la. Em troca, Duokan contou a Mao sobre as mudanças massivas e radicais em tudo. O código Sith certamente foi interessante. Alguns especularam que o código do Sith foi criado em contraste direto com o código Jedi, para ilustrar as diferenças filosóficas fundamentais entre as ordens. Isso certamente poderia explicar a primeira linha do código Sith, desconsiderando a proclamação de paz dos Jedi, bem como a estrutura semelhante dos dois códigos. Embora os Jedi afirmassem que o código falava apenas dos desejos e vontades individuais do Sith, a paz é uma mentira, só existe paixão. O conflito força a pessoa a melhorar. Força a mudança, o crescimento, a adaptação, a evolução, ou a morte. A paz dos Jedi, significando a ausência de conflito, foi um agente de estagnação. O conflito, no entanto, era visto como a fonte do progresso tanto para os seres individuais como para as civilizações. A necessidade do conflito era uma lei do universo e não apenas um pensamento Sith. Fundamentalmente, o código do Sith expressava sua rejeição ao altruísmo e a sua plena aceitação da paixão e da luxúria. Embora alguns indivíduos tenham se voltado para o lado negro por causa de um ideal filosófico ou até mesmo desejado exercer seus poderes violentos para fins altruístas, todos os Sith acabaram prisioneiros de sua própria sede de poder. A natureza mais profunda da ordem Sith era predatória. Através da paixão, ganho força. Nosso objetivo é ser mais forte, alcançar nosso potencial e não descansar sobre os louros. Nós somos os buscadores, não os pastores. Os Sith se viam como buscadores, desafiantes de métodos antigos e estagnados, em contato com as leis da natureza e do universo. Eles viam os Jedi negando suas naturezas e com medo da verdade ao seu redor. Alguns exemplos são os Tukata caçando presas, alimentando-se de criaturas mais fracas. As paixões eram o que mantinham vivas todas as criaturas, desde as mais rudimentares até as mais evoluídas. Pensar que somos criaturas além da necessidade de simples paixões é uma ilusão. Eles acreditavam que o domínio de suas paixões lhes dava a força que faltava aos Jedi. Através da força ganha o poder. Sem conflito, a vitória não tem sentido. Sem conflito não se avança. Sem conflito, só há estagnação. Através do poder, eu ganho a vitória. A menos que a vitória seja alcançada através da demonstração de que o seu poder é superior, será apenas uma ilusão. Na melhor das hipóteses, temporário. Buscamos mais. Os Sith não acreditavam que a vitória fosse desejável de forma alguma, mas acreditavam que a menos que a vitória provasse sua superioridade, ela seria uma ilusão e temporária. Embora possa haver diferentes tipos de vitórias, vitória pacífica, vitória por sacrifício, até mesmo uma trégua, o dogma Sith ensinava que, a menos que a vitória fosse alcançada através da demonstração de que o poder de alguém era superior, não seria uma vitória verdadeira. Quanto mais forte um Sith se tornasse na força, mais poder ele poderia alcançar, mas ele sempre teve que lutar por esse poder. Através da vitória, minhas correntes foram quebradas. Aquele que se libertou de todas as restrições alcançou a perfeição. Seu potencial realizado. Força perfeita, poder perfeito, destino perfeito. O verdadeiro significado da frase "minhas correntes estão quebradas" foi objeto de discussão entre muitos Sith. As correntes representavam as restrições de um ser. Não apenas um Sith, mas qualquer ser no universo.
As restrições podem ser aquelas impostas a um ser por outra pessoa, ou restrições impostas a si mesmo. O objetivo final de qualquer Sith era libertar-se de tais restrições, mas não no sentido simplista de apenas poder fazer o que quisesse. Os Sith desejavam se libertar para alcançar a perfeição e realizar seu potencial. Eles queriam força perfeita, poder perfeito e destino perfeito, o que por sua vez, permitia que alguém fizesse o que quisesse na maior parte do tempo. A pessoa que possuía essas habilidades era conhecida como Sithari. Os Sithari deveriam destruir os Sith e torná-los mais fortes do que nunca. Isso fez com que muitos Sith tratassem a perfeição como uma meta a ser alcançada, em vez de um estado de ser estrito, e dessa forma eles eram muito parecidos com os Jedi. O consenso histórico geral considerou Darth Bane o Sithari. Na verdade, Bane destruiu o Sith usando a bomba de pensamento na 7ª Batalha de Huzan, 100 anos antes dos eventos atuais, e a reconstruiu sob a regra de 2, o que acabaria por levar à dominação Sith da galáxia na forma do Império Galáctico de Palpatine. A força me libertará. A força é nossa serva e nossa mestra, nossa professora e nossa companheira, uma arma e uma ferramenta. Conheça-o e você conhecerá o universo. Domine-o e você dominará o universo. Esforce-se pela perfeição e a força o recompensará. Os Sith acreditavam que aqueles que buscassem a perfeição através do conhecimento e domínio da força seriam recompensados. Os Sith também acreditavam que aqueles que seguiam o seu código estavam livres das restrições mundanas dos outros, que lutavam por um propósito maior e assim, eliminavam as restrições normalmente impostas aos indivíduos pela sociedade e outras organizações. Os Lords Sith tentaram colocar a própria força, em todos os seus aspectos, a seu serviço. Capítulo 214, Sith 2. Shel Palpatine, Darth Sidious, Chanceler Supremo. Nada disso importava, pois o título para o qual ele tinha mais importância era o título de Imperador. Imperador Shel Palpatine do Império Galáctico. Nem tudo tinha corrido exatamente como planeado, e embora a democracia não tivesse desaparecido completamente com os aplausos do povo, estava a correr pior do que o esperado. Pelo menos eu completei meu primeiro objetivo. Sidious pensou consigo mesmo enquanto ignorava a República agora transformada em império e deleitava-se com o sentimento de autoridade suprema absoluta que tinha. Algo que ele pudesse exibir abertamente para todos verem. Ele não foi capaz de simplesmente dizer quem ele é ou o que deseja, de forma adequada e verdadeira. É claro que Palpatine tinha todo o poder dado e concedido a ele pela República e pelos próprios senadores. Os poderes de emergência foram o passo final para torná-lo o único e verdadeiro líder dentro da República, permitindo-lhe fazer o que quisesse. Após a reunião dentro do Senado que mudou tudo, com Palpatine agora como imperador, ele mudou e fez com que todos começassem a odiar a Ordem Jedi. Era melhor ele começar aqui, pois embora eles não fossem páreo para seu poder, seria imprudente da parte de Palpatine não ver que eles poderiam se tornar uma ameaça ao seu governo. A morte dos Jedi foi um plano traçado por ele há muito tempo, e parece que os Jedi estão morrendo, mas não era exatamente o que ele queria. Ao longo do pouco tempo que passou durante as guerras clônicas, seus clones que deveriam ser usados contra os Jedi desapareceram e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Apenas invente algumas contramedidas contra isso, e isso o deixou zangado. Depois houve o fato de que os Jedi estavam morrendo lentamente, mesmo com a contribuição mínima que ele próprio tinha. Especificamente a Ordem Jedi não existia mais porque eles estavam partindo e não era por causa dele, mas sim por causa das ações tomadas por outras pessoas que faziam parte da Ordem Jedi. Anakin Skywalker, o escolhido dos Jedi. Sidious pensou consigo mesmo sobre a pessoa que está em seu caminho há mais tempo. Tudo começou com a invasão de Naboo, pois se Skywalker não se envolvesse, tudo teria corrido de acordo com o seu plano. No entanto, por causa da interferência de Skywalker, isso não impediu exatamente o que ele queria, mas diminuiu a velocidade e interrompeu algumas das coisas que ele queria fazer. Imperador Império. O escolhido. Libertador. Nada disso terá importância diante do lado negro da força, diante de uma força e poder esmagadores. Palpatine continuou a pensar consigo mesmo sobre o que faria com Skywalker assim que o tivesse ao seu alcance, porque havia muitas coisas que estavam em seu caminho. O mais proeminente foi a adição do Império, forçando ele e a República a se tornarem um império antes que ele estivesse pronto. Não que ele fosse incapaz de fazer o que queria agora, mas seria melhor esperar mais um pouco. Ainda mais, já que os clones que ele estava desenvolvendo desapareceram e não há onde serem vistos ou ouvidos. Uma coisa seria se eles morressem por causa da guerra com os separatistas, mas outra coisa seria eles simplesmente desaparecerem no nada. Nenhum único vestígio deles foi encontrado. Onde estão aqueles meus 2 aprendizes incompetentes? Sidious pensou em seus 2 aprendizes Sith também, já que ele também os havia enviado para o Templo Jedi. Quando ele apontou as falhas dos Jedi, ele pretendia fazer disso algo para ser usado como uma razão para proibir os Jedi dentro da República. Agora, como imperador, ele tinha controle total e até motivos razoáveis para perseguir os Jedi legitimamente. Seu nome ficaria na história como aquele que desferiu o golpe final contra os Jedi, de uma vez por todas. Claro, ainda houve alguns problemas ao tentar executar este plano, pois ele também queria levar as crianças Jedi para si. Eles seriam peões úteis em seu grande esquema de coisas, onde os inquisidores Sith criados por Dooku provavelmente não cairiam sob seu comando. Dooku criou peões e vassalos muito leais dentro do movimento separatista, e os inquisidores Sith eram algo que Palpatine estava procurando recriar. Agora que Dooku está vivo, aqueles agora obviamente não ficariam sob seu comando, mas sim iriam com Dooku. Na verdade, foi exatamente isso que todos planejaram fazer, como se Dooku soubesse o tempo todo que seria morto por Sidious, o que o fez
fez se perguntar como Duokan poderia planejar tudo isso. Ele presumiu que Doku dançava na palma de sua mão, mas parece que Doku manteve desejos e planos por muito tempo que lhe permitiram passar despercebido por suas próprias habilidades de previsão por tanto tempo. Mestre, uma voz falou com ele enquanto Sidious estava em seus próprios pensamentos. Mestre, outra voz mais irritante falou com Sidious também, e essas duas vozes estavam prestes a ser identificadas. Por que vocês dois demoraram tanto? Sidious disse isso da maneira mais cruel possível, pois a fachada de bondade só o teria levado até certo ponto. Sinto muito, mestre, mas o Gungan foi absolutamente inútil na luta por causa de sua falta de jeito inerente. A pessoa que falou foi Dart Verdrete, também conhecido anteriormente como Feruzolin, enquanto o próximo a ele era Dart Immerbose, também conhecido anteriormente como Jar Jar Binks. Eu sou um mestre Solvi, mas estou tendo dificuldades para me adaptar ao... Jar Jar começou apenas para ser interrompido por Sidious. Silêncio. Vocês completaram o que eu pedi a vocês dois? Sidious perguntou, querendo saber se eles haviam recolhido os filhotes Jedi ou não, já que eles teriam um papel na destruição dos Jedi, se possível. Não havia como dizer quanto tempo ele levaria para lutar e matar os Jedi, então Palpatine decidiu criar sua própria Ordem Sith, baseada na dos jovens Jedi e usá-los em seu benefício. Se ele não conseguisse destruir a Ordem Jedi dentro de um prazo razoável que aceitaria, então ele continuaria a jogar o jogo longo. Eu, lamento informar mestre, mas não coletamos as crianças como você ordenou. Verdrete teve que finalmente dizer após um breve momento de silêncio entre os três indivíduos Sith. Parecia haver algo pairando no ar enquanto Verdrete dizia sua parte, algo no ar que era especialmente perigoso. Sidious se virou e começou a atacar Verdrete com Force Lightning, uma habilidade que era muito poderosa e muito dependente das emoções. Não que os Jedi fossem incapazes de fazer algo assim, no entanto, porque se baseia na paixão de alguém, era algo que os Jedi consideravam de natureza Sith. Eles não estavam exatamente errados, pois os Jedi não gostavam exatamente da ideia de paixão do Sith, enquanto os Sith também não gostavam da maioria das habilidades dos Jedi. Depois de atacar Immerbose, Sidious voltou os olhos para Immerbose e então disse: Você vai dizer a mesma coisa? Você também é um fracasso, meu aprendiz? Sidious estava definitivamente zangado enquanto jogava os jogos mentais, pois queria que os dois se enfrentassem. Não, definitivamente não sou um fracasso. Mestre, permita-me provar a você que posso recuperar esta situação. Immerbose teve seu quinhão de ser queimado pelos raios gerados por Sidious, especialmente depois que eles se tornaram aprendizes de Sidious. Bom, parece que pelo menos um de vocês é competente para reconhecer suas falhas adequadamente. É claro que Sidious não se importava se eles eram competentes ou não, se reconheciam suas falhas ou algo do tipo. Tudo foi feito em um esforço para garantir que os dois se odiassem, e devido à forma como Jar Jar, também conhecido como Dart Immerbose, tornou ainda mais fácil para Feruz querer matar Jar Jar. No entanto, como Feruz já foi treinado como Jedi, também havia algum lado leve dentro dele e isso foi visto quando ele salvou Jar Jar de cair para a morte. Agora saiam vocês dois. Sidious mostrou aos dois, pois queria voltar a fazer outras coisas mais importantes. Outro fracasso. Depois que seus dois aprendizes diretos partiram, Sidious quis sair e matar para saciar sua raiva. As coisas simplesmente não estavam acontecendo do jeito que ele planejou, fosse o império que ele estava construindo ou os Jedi. Ele também não tinha como controlar adequadamente as pessoas de um império tão vasto que abrange toda a galáxia conhecida. Se Sidious tivesse algo que pudesse destruir planetas, seria ainda mais fácil fazer o que ele queria. No entanto, ele não tinha nada que pudesse ser usado a seu favor e em vez disso, Sidious só teve acesso aos militares da República, além das coisas concedidas a ele por seus aliados e apoiadores. Sidious agora volta seus olhos para seus inimigos dentro da República que ainda resistem ao seu governo, e aqueles dentro do movimento separatista também resistem ao seu punho de ferro absoluto e todo-poderoso. A Ordem Jedi e o Império teriam que ser colocados em espera em sua mente por enquanto, já que não eram um império agressivo. O Império Império era na verdade o oposto de agressivo e em vez disso parecia estar mais focado em sua economia e capacidades defensivas. A única guerra ofensiva real que eles fizeram foi contra os Utts, e mesmo assim isso poderia ser visto como um ataque preventivo para garantir que os Utts não atacassem o Império. Em breve, todos cairão sob mim, o maior e mais sombrio dos Lords Sith, Darth Sidious, Imperador Shel Palpatine. O Citari. Bem, agora o que preciso fazer é abordar a Imperatriz Viúva. Qui-Gon pensou consigo mesmo ao encerrar a comunicação com os Jedi, especificamente Mace Windu. Ele precisava se encontrar com Fi Skywalker, a atual regente e Imperatriz Viúva do Império, pois ela também tinha o poder de permitir a permanência dos Jedi. Embora Qui-Gon detivesse tal poder, era apenas uma extensão de seu poder dentro da Ordem Impéria, em vez do próprio Império Império. Qui-Gon passou por muitas coisas, especialmente coisas avançadas e uma população feliz ou pelo menos o que parecia ser uma população feliz e seguiu em direção ao Palácio Skywalker. Renovações estavam sendo feitas nas cidades e locais de Tatooine todos os dias. O Palácio Skywalker, em particular, era um local de culto, ou pelo menos era semelhante a um local de culto, pois às vezes as pessoas vinham e esperavam do lado de fora fazendo orações e tudo em direção ao local. O Palácio Skywalker era quase santificado ou terreno sagrado porque este é o lugar onde seu Deus e Salvador viveu. Não que Qui-Gon se importasse muito, pois ele se acostumou com isso em pouco tempo. Certamente era algo desconcertante, mas ele não era do tipo que negava às pessoas seus direitos e coisas assim, principalmente porque eram felizes. Mas não só isso, seu bem-estar e bem-estar eram cuidados pela pessoa que eles adoravam. Eles tiveram muita sorte e a República certamente invejaria sua posição dentro do Império.
Caminhando em direção ao palácio, ele se deparou com os guardas e se explicou, o que levou Qui-Gon a entrar no prédio. Chegando à sala do trono, ele foi capaz de ver a Imperatriz Viúva, Fi Skywalker em toda a sua glória sentada no trono para Anakin. Era permitido, é claro, e ele ficou confuso porque Anakin também não estava aqui. Quando ele chegou, Anakin não estava fisicamente aqui e em vez disso falou com ele através de um androide. Novamente, ele não estava aqui mesmo em uma situação tão desastrosa. Imperatriz Viúva, Qui-Gon falou e dada a distância que precisava para projetar sua voz um pouco mais do que o normal. Você não precisa dizer nada, mestre Qui-Gon. Fi se levantou antes de caminhar em direção a ele para que pudessem conversar melhor. Tudo ficará bem, sim. A Ordem Jedi pode ficar aqui. Fi ficou bastante satisfeita com tudo, e embora possa discordar da decisão de Anakin de permitir que os Jedi permanecessem dentro do Império, por uma série de razões. Especialmente o fato de eles tentarem torturar seu filho estava entre os principais motivos, no entanto, como Anakin disse que estava tudo bem, ela permitiria. Não era como se ela pudesse fazê-lo mudar de ideia. O que você quer dizer? Qui-Gon estava confuso. Como você sabia? Qui-Gon foi interrompido por outra pessoa que havia passado por algumas portas laterais para a sala do trono. Voltei. Uma voz disse, e era de natureza masculina. Capítulo 215, Negociações 1. O que você quer dizer? Qui-Gon estava confuso. Como você sabia? Qui-Gon foi interrompido por outra pessoa que havia passado por algumas portas laterais para a sala do trono. Voltei. Uma voz disse, e era de natureza masculina. Qui-Gon olhou e viu que a pessoa que havia passado pela porta era Anakin. Anakin, esse sou eu. Anakin respondeu enquanto dava um passo à frente, aproximando-se de onde Fi e Qui-Gon estavam localizados. Qui-Gon estava envelhecendo, mas ainda parecia mais jovem do que sua idade real sugeria. Na verdade, para a maioria dos seres sensíveis à força, eles poderiam viver mais porque a força os capacitaria e os manteria vivos. Mas quando como? Qui-Gon estava bastante confuso. Não precisa ficar confuso agora. Fiquei fora por um tempinho e é por isso que minha mãe estava aqui no meu lugar. Anakin disse, vendo a confusão no rosto de Qui-Gon. Bem, não fui só eu, mas as outras garotas também. Onde você foi? Qui-Gon perguntou, tendo superado sua confusão e decidido que ficar confuso agora não seria o melhor. Não é importante. O que é importante, entretanto, é porque você veio aqui. Anakin respondeu e fez sua pergunta, tendo uma ideia do porquê Qui-Gon estaria aqui. Bem, você certamente já ouviu falar dos relatórios sobre a República Galáctica agora, não é? Qui-Gon perguntou com um tom inseguro. Sim, eu tenho. Anakin sempre esteve conectado à rede gigante e aos sistemas existentes para o Império prosperar. É claro que ele não precisou operar sozinho todos os sistemas instalados e contou com a ajuda da inteligência artificial Siri. Siri foi uma espécie de dádiva de Deus, pelo menos para Anakin, pois ela tinha a capacidade de operar muitas coisas sem ele. Ele ainda estava dentro do sistema, é claro, mas Siri estava se tornando cada vez mais capaz de fazer coisas, especificamente no que diz respeito a quaisquer sistemas inerentes em vigor no Império. Os muitos escritórios do governo dependiam do Siri, e os muitos problemas logísticos também eram resolvidos pelo Siri. Muitas das coisas feitas pela Siri eram, de certa forma, essenciais na infraestrutura do Império. Sem Siri, Anakin teria menos liberdade para fazer as coisas e por causa disso Anakin pôde se divertir cada vez mais ou passar mais tempo com sua família e amigos. Estou ciente das coisas que acontecem na galáxia. Anakin também estava ciente de outras coisas acontecendo, em particular que o Império tinha que impor continuamente seu governo dentro do espaço útil. Havia muitos naquela área que atrapalharam Anakin e o Império no controle de tal espaço. A atividade criminosa ainda era desenfreada, mas muitas das principais bases para acrobacias criminosas foram resolvidas. Embora o espaço UT seja uma espécie de estado fantoche no momento, levaria tempo para reformar totalmente o local. Ou mais especificamente, reformar a atual liderança do espaço UT, que são os UTs. Anakin não iria apenas massacrar e aniquilar todos os UTs simplesmente porque eles herdaram um sistema que os incentivava a continuar fazendo isso. Genocídio realmente não era o seu forte, mas ele estava preparado para os piores cenários, e às vezes, atos maus, devem ser cometidos para o crescimento das pessoas ou de qualquer pessoa na verdade. Sem adversidades, os UTs continuariam como estão. Agora com Anakin e o Império como adversidades, eles tentariam fazer coisas e não ficariam mais satisfeitos. Eu vim aqui para falar em nome da Ordem Jedi. Solicito a você, Imperador Skywalker, que a Ordem Jedi tenha permissão para ficar aqui em Tatooine, ou em algum lugar dentro do Império, pois eles estão sendo caçados pelo novo Império Galáctico sob o governo do Lord Sith, Darth Sidious. Qui-Gon falou. Os Jedi desejam buscar refúgio? Fi perguntou, já que embora ela fosse contra os Jedi, ela também não gostava de recusar os outros quando eles precisavam de ajuda. Muitas coisas podem ter mudado, mas Fi ainda era a mesma pessoa gentil e amorosa que ela é. Sim. Os Jedi escaparam, e a maioria das naves de transporte que usaram já escaparam do Império Galáctico. Enquanto tudo está enlouquecendo em Coruscant, os Jedi tomaram a decisão dividida de partir imediatamente. Qui-Gon disse, parece que o presente que deixei os ajudou. Anakin disse, presente? Qui-Gon questionou, já que ele não sabia e todos os outros também não sabiam que Anakin havia de alguma forma ajudado os Jedi. Sim. Enquanto você ainda estava com eles, você não percebeu que suas habilidades de previsão pareciam melhorar novamente? Anakin perguntou. Eu notei algo assim, e tenho certeza que muitos outros também notaram. Ninguém sabia por que isso começou, mas coincide com a sua saída da Ordem Jedi. Qui-Gon respondeu pensando e lembrando da estranheza que cercava aquela época em particular. Foi por causa do nexo escondido embaixo do templo, e não tenho certeza se vocês descobriram, mas eu resolvi o problema então. Isso turvou a visão dos Jedi e por causa disso, atrapalhou.
suas habilidades, especialmente porque todos vocês estavam alinhados principalmente com o lado luminoso da força. O Nexus da força estava alinhado com o lado sombrio, já que o Templo Jedi foi construído no Templo do Sith. Anakin disse. Algo escondido embaixo, um Templo Sith que os Jedi decidiram encerrar através de sua própria construção do Templo Jedi. É muito bobo da parte dos Jedi do passado pensar que cobrir o problema iria se livrar dele. Anakin continuou. Bem, isso é interessante. Qui-Gon não teve nenhuma refutação e em vez disso concordou internamente com o que Anakin havia dito. Ele não tinha conhecimento do Nexus e o resto dos Jedi atuais também. Completamente inconscientes e mesmo que estivessem cientes desse lado negro do Force Nexus, eles ainda não teriam como combatê-lo. De qualquer forma, a Ordem Jedi pode ficar aqui. É claro que eu não iria simplesmente rejeitá-los, mesmo se discordasse. Anakin disse antes de continuar. No entanto, eu gostaria que eles não fizessem coisas que eu não quero que eles fizessem, pois embora a liberdade seja algo importante, suas ações iriam contra as leis dentro do Império. Se os Jedi tentarem e ainda assim recrutarem as pessoas do Império, eles não terão mais minha permissão para permanecer dentro do Império. Há consequências para as ações de alguém, e os Jedi levarem crianças, bebês de tenra idade, é algo com o qual discordo. Os Jedi não farão nada disso. Os Jedi terão que seguir minhas regras e seguir as leis do Império. Anakin continuou. Isso é aceitável? Tenho certeza de que os Jedi atenderão a esses pedidos. Qui-Gon disse. Eles não são pedidos. São exigências e se os Jedi não puderem respeitar isso, então temo não poder permitir que eles fiquem. Anakin respondeu. Ok. Vou transmitir esta informação a eles e tenho certeza que eles ficarão felizes em aceitar a oferta. Qui-Gon aceitou o que Anakin disse e decidiu que era sua hora de sair da sala do trono, pois parecia que a dupla mãe e filho queriam conversar sobre algo. Mais tarde naquele dia, Anakin recebeu um pedido de comunicação de Duokan. A relação entre Dooku e Anakin era estranha, já que Anakin é aluno do aluno de Dooku. Não só isso, eles também mantiveram contato mínimo sobre assuntos relacionados a alianças, acordos comerciais, sanções e qualquer coisa relacionada a órgãos governamentais. Duokan era o líder ou chefe da facção separatista e por causa disso e de sua proximidade com o Império, não proximidade de relações, mas sim proximidade de distância, os dois órgãos governamentais teriam algumas conversas. Geralmente com algumas pequenas coisas aqui e ali, e nada tão importante quanto em relação ao esquema geral das coisas. Anakin, entretanto, estabeleceu algumas comunicações secretas e ocultas entre ele e Dooku, onde os dois conversariam sobre muitas coisas, especialmente relacionado à força e à natureza das pessoas, seus desejos e a visão de Anakin sobre muitas coisas. É claro que Dooku ficou intrigado e prontamente quis continuar coisas assim com Anakin, especialmente porque Anakin era outra figura de alto nível dentro da Ordem Jedi que havia partido. Dooku meio que se conectou com Anakin em outro nível, onde Duokan e Anakin eram quase iguais ou parecidos. Por causa disso, Anakin teve uma grande influência na maneira como Dooku via as coisas, e o planejamento de Duokan de eventualmente derrubar Sidious só se tornou cada vez mais pronunciado. Anakin compartilhou informações com Dooku sobre muitas coisas, mas Anakin também aconselharia Dooku a não sair por aí matando pessoas também. Anakin não gostou que Duokan se transformasse em uma figura parecida com Dumbledore, pois o bem maior não significa necessariamente que seja realmente bom. O caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções depois e Duokan teve algum tempo para refletir sobre muitas coisas. Anakin sabia que a morte de alguns Jedi seria a norma na galáxia, pois a força estava desequilibrada, no entanto, Anakin ainda queria salvar o máximo que pudesse. A única maneira que ele sabia de fazer isso era ir até o Sith e tentar criar mais e mais Sith. Ou Anakin criaria uma academia ou ordem própria como a que ele tem agora e iniciaria o processo de conversão. Converter os usuários do lado negro e do lado claro para uma ideologia e um sistema que imponha um equilíbrio dentro da força e permita que as pessoas sejam livres em sua exploração da força. É claro que sempre haverá pessoas que querem sair do equilíbrio das coisas. Então Anakin modificou o antigo sistema implementado pelos Jedi e fez com que até os extremos fossem levados em consideração. Às vezes, quando alguém vai a um extremo, eles vão tão longe que se tornam o extremo do outro lado, mesmo sem perceber. Saudações! Anakin disse ao ver Dooku aparecer diante dele através do dispositivo de comunicação. Saudações, Imperador Skywalker. Embora os dois pudessem ser considerados amigáveis, eles ainda não eram exatamente amigos. É melhor dizer que os dois mantiveram um relacionamento que era como parceiros de negócios, em vez de amigos de verdade. Foi melhor assim, mas agora que as coisas mudaram, especialmente Duokan e sua preparação para o que aconteceu, tudo começaria a mudar. Ouvi dizer que muitas coisas aconteceram e estou vendo as mudanças acontecerem ao vivo. Anakin disse que recebeu alguns relatórios e análises de várias fontes, ao mesmo tempo que fez uso de alguns androides em várias áreas para registrar coisas também, especificamente droides dentro do Templo Jedi para registrar a tragédia dos Jedi e a maldade do Imperador Palpatine, com o que ele está disposto a fazer. Bem, sim. Muitas coisas mudaram e por causa disso tive que usar o dispositivo que você me deu. Agradeço por isso. Duokan disse em tom agradecido. Eu previ que você precisaria dele, então é claro que tive que distribuí-lo. De qualquer maneira não está completo e é apenas uma pequena versão de protótipo do que eu queria criar de qualquer maneira. Anakin omitiu que provavelmente nunca seria preciso porque era muito pequeno e compacto. O nível de tecnologia tinha que aumentar e algo revolucionário precisava aparecer no campo da tecnologia relacionada ao teletransporte. Sim. Estou grato por isso. No entanto, gostaria de solicitar sua ajuda mais uma vez, pois fiquei preso em um planeta que acredito ser chamado de Loto Menor. Dooku respondeu. Loto Menor, hein?
Anakin lembrou que Maul deveria estar aqui e a única razão real de Anakin não ter feito nada para salvar o cara foi porque aquele não era o lugar dele. Ele não ganharia nada com isso, e o cara era alguém que passou por coisas sem a ajuda de Anakin. Maul também continuaria a sobreviver para sempre, e com a interferência de Anakin, isso deixaria um gosto ruim em sua boca. Anakin não queria ajudar alguém como Maul, pois ele também era alguém que havia feito mal. Reabilitação é o que Anakin teria tentado fazer se colocasse as mãos no homem. Sim, estou com outra pessoa que não sei se você reconheceria. Duokan continuou apenas para ser interrompido por Anakin. É Maul? Darth Maul? Anakin perguntou, já sabendo que Dooku provavelmente havia encontrado Maul. Não importa. Enviarei um navio até lá para buscá-lo, e talvez você possa ir ao Império para se encontrar com seus velhos amigos dentro dos Jedi. Os Jedi estão vindo para o Império em busca de abrigo? Duokan não ficou surpreso que os Jedi tentassem confiar em Anakin. Sim, enviarei um navio imediatamente e se você realmente quiser, também pode trazer Darth Maul com você. Anakin afirmou. Sim, acho que aceitarei sua oferta. Dooku respondeu. Capítulo 216. Negociações 2. Depois que Qui-Gon saiu, agora eram Anakin e Fi que restavam na sala do trono. Então, você se divertiu? Fi perguntou, tendo a sensação de que teria uma surpresa. Sim, pode-se dizer que me diverti. Anakin respondeu pensando no tempo gasto no agora inexistente Mortis. Isso é bom então. O que aconteceu então? Vocês fizeram alguma coisa especial? Fi queria saber mais sobre o que aconteceu em Mortis, pois parecia que ela estava sentindo algum tipo de surpresa. Bem, Anakin iria explicar algumas coisas e falar sobre o que aconteceu, onde as garotas começaram a se amontoar na sala do trono também. Ayla, Sha'ak, Barris, Padme, Ahsoka, Zana e a última pessoa que seria completamente nova aos olhos de Fi, Eve, que já foi conhecida como a filha. Eve ainda tinha toda a aparência da filha e tudo mais para acompanhá-la, mas devido ao fator Anakin, a conexão entre Anakin e Eve, junto com a transformação que Anakin fez nela, ela mudou um pouco visualmente. Ela não era mais alta que Anakin e havia sido reduzida à altura dele, mas nada mais havia realmente mudado. Quem é? Fi perguntou enquanto cumprimentava todas as meninas, especificamente dando grandes abraços, porque isso é o que uma sogra faria, certo? Eve olhou para tudo, pois era novo para ela, e ficou surpresa que sua presença na galáxia não desestabilizou imediatamente a galáxia. Só fazia sentido porque Anakin a transformou, usando a energia de seu irmão dentro do lado negro e a fez se equilibrar. Na verdade, a única razão pela qual isso foi possível foi por causa dos pensamentos e sentimentos dela em relação a Anakin quando ele apareceu. Foi tudo que ela é e o que ela é que mudou, a linha do tempo e os eventos subsequentes que virão. Eu sou a filha, mas você pode me chamar de Eva. Eve não odiava Anakin por suas ações, porém ela sabia que era errado ela estar viva. Ela sabia que o que aconteceu em Mortis provavelmente foi a vontade da força e por isso ela não poderia odiar Anakin. Claro, se ela soubesse que também deveria morrer, mas Anakin impediu que isso acontecesse, ela não saberia como se sentir. Eve, esse é um nome bonito. Você é de Mortis então? Fi perguntou a Eve enquanto as outras garotas estavam ouvindo a conversa. Sim, eu sou. Eva respondeu. Sinto que você está conectado com Anne. Fi disse. Eve parecia estar em conflito com esse assunto, já que ela não deveria ter uma conexão como essa, nunca. Romance não fazia parte de seu forte, especialmente porque ela nunca deveria ser tocada por ninguém, mas ela permitia isso facilmente quando se tratava de Anakin. Na verdade, ela teve muito mais experiências quando se tratava de tocar Anakin de qualquer maneira que não fosse sua própria família, que já morreu. Fi vendo que Eve não queria falar mais nada, voltou sua atenção para Ayla, pois ela era provavelmente a mais importante das meninas naquele momento, com Ayla grávida e tudo. Anakin vendo isso foi até lá e começou a conversar com as garotas, e intencionalmente atraiu Eve para que ela pudesse se conhecer melhor. Na maior parte do tempo, ela se manteve reservada durante a estadia em Mortis. É claro que Anakin constantemente a incomodava para parar de lamentar a perda do filho, de seu irmão e do pai, ela bem, pai. Eve não tinha relações próximas adequadas com ninguém, e se houvesse alguém dentro deste grupo que tivesse relações próximas, além de Anakin, seria Ahsoka, a animada aprendiz de Anakin. Ela mesma havia crescido um pouco, pois ainda incomodava Anakin, ainda mais com o passar do tempo para que ela mesma pudesse se tornar uma esposa oficial. Ahsoka estava se dando bem, e devido à passagem de cerca de 2 anos com Mortis, ela estava agora perto de uma idade em que acha que Anakin a aceitaria como uma amante adequada. Ahsoka tinha seus próprios planos traçados para que ela pudesse começar seu ataque agressivo a Anakin para roubar um pouco de amor para si mesma, algum amor romântico. Como você está se sentindo, Ayla? Fi foi até sua nora que estava grávida de seu neto. Fi estava animado porque isso significava que muitas coisas provavelmente iriam mudar. Provavelmente seria o início de Anakin ter muitos filhos, o que significaria que Fi teria muitos netos para cuidar. Claro, Anakin também estará lá, mas ele tem coisas que quer fazer e outros também. Quando se trata de criar os filhos, é preciso o esforço dos pais, o que significa que teriam que compartimentar o seu tempo e administrá-lo bem. No entanto, Fi e Ayla nunca tiveram que se preocupar com o fato de Anakin não ter tempo suficiente durante o dia, porque ele nunca precisou se preocupar ou se preocupar com o tempo antes. Estou me sentindo ótimo. A Ayla também estava feliz. Desde que saiu de Mortis, ela começou a sentir que a criança dentro dela estava começando a se desenvolver novamente. Foi uma ocorrência estranha, mas a razão para o feto parar de se desenvolver foi por causa das energias de Mortis. Era um reino ou dimensão completamente separada dentro da força e da galáxia em geral. O ciclo de vida e morte não era bom para o feto, por isso parou de se desenvolver durante toda a sua estadia de 2 anos. Foi bom e ruim, pois Ayla estava preocupada por não apresentar os sintomas habituais da gravidez. No entanto, ela ficou tranquilizada pelo fato de poder sentir a força vital vinda do bebê se desenvolvendo dentro dela. Isso é bom então.
Mal posso esperar para ver como a criança vai sair. Fi exclamou com seu próprio entusiasmo, querendo ver o primeiro filho entre Anakin e Ayla. Anakin provavelmente já sabia o gênero, mas isso não significava que Ayla, ou Fi ou qualquer outra pessoa soubesse. Na verdade, nem havia tantas pessoas que soubessem que Ayla estava grávida. Embora normalmente seja algo a ser comemorado, simplesmente não havia razão para que tantas pessoas soubessem, especialmente nos tempos que estavam acontecendo. Ter o filho primeiro em segredo funcionaria melhor para a posição em que todos se encontram. Sim, sou da mesma opinião. Sha'ak surgiu por trás de Fi e Ayla e acrescentou seus próprios pensamentos. Sha'ak, você está com ciúmes por ainda não estar grávida. Ayla disse a Sha'ak. Talvez. Eu estaria mentindo se dissesse não, pois também quero saber como é vivenciar as alegrias de ser mãe. Sha'ak disse. É muito alegre. Também é muito difícil e trabalhoso. Você não deveria ter filhos porque quer ter filhos, mas deveria ter filhos quando quer ser pai. Há uma diferença. Fi falou com base em suas próprias experiências. Como era Anne? Quando criança, quero dizer, Ayla só teve que perguntar, já que ela não tinha nenhuma referência de como seria a maternidade, e dado que o filho que ela carrega está entre ela e Anakin, há alguma sabedoria em perguntar a Fi. Bem, Fi continuaria dizendo muitas coisas, desde suas próprias experiências até a maneira como Anakin era, e isso aprofundaria o relacionamento entre Fi, Ayla e praticamente qualquer outra pessoa que quisesse participar e ouvir. Anakin já havia saído da sala do trono, aparentemente já tendo conversado ou discutido coisas com as garotas antes de sair. Todos os outros, entretanto, queriam ficar e ouvir o que Fi tinha a dizer sobre ser mãe e como foi criar Anakin, para vê-lo crescer e se tornar a pessoa que é hoje. Todas as meninas queriam ter experiências semelhantes às de Fi quando se tratava de ter filhos, no entanto, Anakin era o único que nunca foi realmente uma criança desde o início. Isso não importava, no entanto, porque todos não estavam apenas ouvindo Fi por seus conselhos sobre maternidade, mas também ouvindo as histórias que ela contou sobre Anakin antes de ele ser a pessoa que é agora. Até mesmo Eve ficaria para trás, não apenas porque não tinha onde residir atualmente, mas também porque também estava interessada nesse conceito. Em determinado momento, ela teve uma mãe e comparou Fi à mãe que ela teve uma vez, antes de aparentemente partir e nunca mais voltar. Foi um dia triste para Eve, para seu irmão e também para seu pai. Se houvesse algo a tirar do que aconteceu atualmente, Eve admitiria que parecia que Anakin era uma boa pessoa, pelo menos quando ele era criança. Ele fez muitas coisas e sua posição agora é o resultado dessas coisas boas, feitas por pessoas inocentes. Pelo menos ele é bom. Eu penso. Eva pensou consigo mesma. Qui-Gon estava esperando no quartel-general da Ordem Impéria enquanto a base de operações estava começando a se expandir, deixando de ser apenas uma academia em Tatooine. Muitas outras academias baseadas e sendo ramos da Ordem Impéria estavam sendo criadas em outros planetas. A maneira como Anakin compensou a falta de pessoas para ensinar os outros sobre a força foi através do uso de si mesmo. Especificamente, ele estava usando seus múltiplos processadores de pensamento para estar presente para seus alunos nos corpos das máquinas, é claro. Qui-Gon estava aguardando a chegada dos Jedi, pois algumas acomodações foram preparadas para eles dentro da Ordem Impéria. Embora houvesse estudantes que tinham famílias e lugares para onde retornar depois de aprenderem dentro da Ordem, o prédio também foi equipado com quartos que permitiriam a permanência dentro de casa. Havia até toda a cozinha e refeitório montados para que as pessoas pudessem brincar, comer, dormir e viver dentro do templo da Ordem Impéria. Os Jedi chegariam em breve, pois alguns dias se passaram e os Jedi não tinham os transportes mais rápidos. Eles tiveram que sair às pressas, porém o importante é que os Jedi sobreviveram e o mais importante, as crianças sobreviveram. Talvez eu devesse esperar por eles nos espaçoportos aqui? Qui-Gon pensou consigo mesmo e então concordou consigo mesmo que esta era provavelmente a melhor ideia. Embora alguns Jedi já tivessem vindo aqui antes, isso não significava que eles seriam capazes de direcionar todos para o templo das ordens empíricas. Qui-Gon deixou o templo e seguiu em direção aos espaçoportos onde os Jedi provavelmente pousariam. Depois de um tempo, os Jedi finalmente chegaram, e Qui-Gon chamou alguns outros para ajudá-lo a direcionar os Jedi para o templo da Ordem Impéria. Foi um empreendimento enorme com muita gente chegando. Não havia muitas pessoas dentro dos Jedi que vieram, especialmente porque alguns dos Jedi morreram em Coruscant devido aos planos de Palpatine. Luminar Unduli, Kinlanvos e Adlidoy também compareceram para ajudar no processo. Depois de um tempo, tudo o que restou foi a nave estelar principal que transportava o Grão-Mestre, Yoda e os outros membros do Alto Conselho Jedi. Eles decidiram acomodar todos os outros primeiro, enquanto tinham que esperar por todo o resto. O Conselho Superior não veio ajudar nem nada, não porque fossem preguiçosos, mas porque acreditavam que deveriam esperar que todos os outros fossem os primeiros. No momento em que o navio do Conselho Superior pousou, todos os outros já haviam partido, deixando Qui-Gon lá para resolver as coisas com eles. Saudações! Qui-Gon fez uma pequena reverência aos membros do Conselho Superior, pois mesmo que eles estejam preocupados com os refugiados agora, isso não significava que Qui-Gon ainda não tivesse algum nível de respeito por eles. Eles eram todos poderosos sensitivos à força por direito próprio. Isso foi problemático. Mas se disse enquanto descia do navio enquanto todos os outros desciam também. Me siga. Qui-Gon disse quando eles começaram a seguir Qui-Gon enquanto ele os levava pelas ruas prósperas, não, cidade da capital do Império, Tatooine. Tudo está resolvido por enquanto, e você sabe das coisas que Anakin queria, certo? Concordo, termos de estadia, nós concordamos. Yoda respondeu parecendo ter envelhecido um pouco devido aos acontecimentos recentes. Ele já era alguém muito velho, porém os acontecimentos recentes certamente colocaram um peso em sua mente. Há mais uma coisa que vocês deveriam saber. Tem a ver com o Conde do Ocan. Capítulo 217. Negociações.
Chegar ao território de Tatooine ou Império em geral não foi tão difícil, já que expandiu muito o espaço UT, e através dele é possível ir em direção ao Império. O Império basicamente tinha o controle do espaço entre os UTs e o próprio Império também, mesmo que não estivesse diretamente sob o controle de ninguém. Loto Minor, também conhecido como Junk World ou simplesmente Loto, era um planeta localizado nos territórios da orla exterior da galáxia que era o mundo natal da espécie Junker. Usado como lixão, sua superfície estava coberta de lixo e lixo acumulado ao longo de várias gerações, o que trouxe ao planeta operações de salvamento em busca de lixo que ainda pudesse ser aproveitado. Após sua derrota durante a Batalha de Naboo, o Lord Sith Darth Maul foi para o exílio nas entranhas de Loto Minor, onde perdeu a cabeça até ser encontrado pelo Conde Dooku, quase uma década depois. Anakin enviou um navio para Loto Minor para pegar Dooku e Anakin supôs que ele também permitiria que Maul fosse junto. Anakin estava indeciso quando se tratava de Maul, pois não sabia se deveria ou não ter uma chance. No entanto, ele já deu chances a algumas pessoas antes e se Anakin pudesse de alguma forma convencer Maul de querer lidar com Obi-Wan, então isso deveria melhorar as coisas. Olá! Parece que vocês dois demoraram um pouco para chegar aqui? Anakin estava parado, esperando por alguém e esse alguém era de alguém. Especificamente o Conde Dooku e Darth Maul, pois o Conde deve se reunir com os Jedi agora e conversar com eles. Quando se trata de Maul, Anakin iria curá-lo primeiro e depois mandá-lo para Datomir. Anakin sabia que Maul provavelmente iria querer alguma vingança e coisas assim, porém não era como se Obi-Wan estivesse errado quando eles lutaram. Na verdade, Anakin ficaria do lado de Obi-Wan e foi somente por causa da graça de Anakin que Maul foi capaz de viver com as pernas, embora com dores como está agora. Sim, houve um pequeno atraso. Finalmente é bom vê-lo pessoalmente mais uma vez. Dooku cumprimentou Anakin por sua vez enquanto Maul estava em silêncio e parecia bastante instável, então é claro que Anakin queria cuidar do problema de Maul primeiro. Você deve ser Maul. Não tenho certeza se você se lembra de mim, mas eu sou Anakin Skywalker. Anakin cumprimentou Maul, pois ele provavelmente precisava de alguns cuidados agora. Você, Maul apertou a cabeça como se tivesse sido atacado por alguma coisa. Eu acho que você deveria dormir por enquanto. Anakin acenou com a mão e fez com que Maul ficasse inconsciente. Anakin então começou a usar a força e pegou Maul antes que ele caísse no chão, e começou a animá-lo e entregar Maul para outra pessoa. Especificamente um dos sintetizadores medicamente treinados, geneticamente modificados e criados que Anakin fez com que os Kaminoanos criassem para ele. Maul seria tratado adequadamente por eles e eles equipariam Maul com um implante cibernético adequado que o ajudaria a reconectar sua metade inferior com a metade superior sem a dor que sente. Tudo que restava agora era guiar Dooku até a sala do trono, onde o Alto Conselho Jedi se reunirá para falar com Dooku. Obviamente Anakin atuaria como intermediário entre os Jedi e Dooku. Aquilo foi rápido. Dooku disse enquanto observava Maul ser içado, provavelmente para algum lugar que garantiria que eles não fossem perturbados. Nem os Jedi, aqueles dentro dos Jedi e Maul gostariam de se ver. Especificamente a Obi-Wan e Qui-Gon, que perdeu a mão para Maul. É claro que também devemos considerar que existe Maul que teve que sofrer e perder a capacidade de usar as pernas sem ajuda também. Anakin explicou que queria manter algumas pessoas afastadas umas das outras, pois isso não o ajudaria neste momento. Nem os Jedi nem os Sith se beneficiariam com o conflito a partir deste momento, pelo menos não com atos físicos ou violentos. Eles provavelmente simplesmente destruiriam um ao outro. Maul iria querer matar Obi-Wan, e os Jedi por sua vez quereriam matar Maul. Inferno. Até mesmo Qui-Gon provavelmente iria querer matar Maul só porque ele não é apenas perigoso, mas provavelmente cometeria muitos outros crimes. Venha então. Anakin apontou para o palácio e Dooku seguiu, tendo uma sensação estranha só de olhar para Anakin. Não era esse tipo de sentimento, mas um sentimento dentro da força que lhe dizia que algo estava errado. Algo estava estranho e certamente não era o que deveria ser. Na verdade, se as pessoas tentassem sentir Anakin usando a força, absolutamente todo mundo se sentiria estranho devido às energias que Anakin projetou. Era um campo de energia como a força, mas não era força, apesar de ser quase igual. A única diferença provável é a fonte, pois embora a força em si não tivesse uma história de origem adequada e fosse apenas algo que sempre existiu, parecia que a força se originou de Anakin. Foi o sentimento que a maioria, se não todos os sensitivos à força, sentiram quando se tratava de Anakin. Ao entrar no palácio, Dooku teve outra sensação estranha também. Era como se o palácio por si só estivesse vivo, o que era extremamente estranho. Esquisito e dado que ele nunca esteve em Tatooine antes de não estar habituado ao que se sentiria aqui. Muitos de todos os outros que não eram novos neste lugar, eles também teriam os mesmos pensamentos e isso era verdade. Outra coisa a notar é que havia uma sensação estranha de Anakin, mas também havia outra coisa. Algo que contradizia o sentimento que Dooku tinha dentro da força. Ele estava lendo que Anakin era sensível à força e não sensível à força ao mesmo tempo. Isso se deveu à nova integração de Anakin com as areias do tempo, tornando-o algo ainda mais controlado dentro da própria força. É claro que Anakin tinha e tem controle total sobre as areias do tempo, pois elas eram algo que ele poderia manipular e controlar através da manipulação subsequente dos nanites dentro de seu corpo e ou dos efeitos secundários da força. Um exemplo é o uso do ar para separar a energia da força e das próprias areias do tempo.
Quando um grão dessa areia tocava a força, criava uma espécie de zona de ninguém, onde a força não conseguiria passar por uma área específica. Poderíamos pensar nisso como uma gravidade oposta, onde em vez de a força entrar, era mais como se a força estivesse sendo empurrada para fora. Foi perfeitamente controlado por Anakin, facilmente para que não o prejudicasse ou prejudicasse, e ele já estava trabalhando em maneiras de utilizar melhor esse material considerando que ele o trouxe do lugar agora. Não extinto conhecido como Mortis, era muito provável que não houvesse mais desse material em produção. É improvável que Anakin seja capaz de fazer o mesmo com outro planeta e obter os mesmos resultados, porque Mortis por si só é uma anomalia. Olá pessoal! Anakin entrou na sala do trono e cumprimentou todos lá dentro, sendo alguns representantes do Império, o topo da Ordem Jedi, pessoas importantes junto com alguns outros ligando através de alguma comunicação por vídeo. Anakin sentou-se em seu trono, seguido por Padme vindo se sentar ao lado dele, visto que ela era mais experiente e útil em uma situação diplomática ou política como esta. Duokan foi procurar seu próprio lugar, enquanto obviamente olhava para todos aqui. Duokan acenou com a cabeça na direção de Qui-Gon e Obi-Wan, pois eles deveriam ter algum tipo de conexão com ele. Mesmo pensando que isso provavelmente foi cortado há pouco tempo, com Duokan matando os Jedi, era algo que ele acreditava ser necessário. No entanto, isso não significava que estava certo, e isso era algo com que Dooku teria que conviver pelo resto de sua vida. Saudações foram trocadas e muitas facções independentes que se separaram do Império Galáctico também se juntaram ao que quer que fosse esta conversa. A princípio, isso era algo que deveria ser discutido entre Duokan e a Ordem Jedi. No entanto, parece que de alguma forma surgiram informações sobre isso e decidimos participar, especialmente porque o Império está envolvido. Quem não gostaria de alguma proteção durante esses tempos? As pessoas estavam aqui principalmente para solicitar a proteção dos impérios, mesmo que isso custasse o preço de ter que abrir mão de qualquer soberania que tivessem. Você não pode estar falando sério. Nós não podemos estar. Claro que pode. Desistir disso nos permitiria pegar em armas e lutar contra a agora República Galáctica, agora transformada em Império. Você não pode estar falando sério. Ir tão longe e desistir de tanto seria um prejuízo para a nossa economia e prejudicaria. Muitas vozes conversavam, falando com todos enquanto discutiam uma variedade de coisas. Anakin estava começando a ver que sua sala do trono estava se tornando como a maldita República Galáctica, o Senado com todos aqueles senadores atrapalhando. É claro que seu império não era um tipo de lugar onde ele permitiria que as pessoas atrapalhassem seu governo. Ele também entende que todos neste momento estão sob muito estresse, então é claro que ele seria mais tolerante, principalmente por causa da situação. Se as pessoas não tivessem medo da guerra antes, certamente teriam medo agora. À medida que a República se tornou cada vez mais poderosa, muitos dos burocratas e senadores que dirigiam o governo tornaram-se cada vez mais corruptos ou complacentes. A burocracia que cresceu e se inflamou ao longo de milênios sufocou qualquer tentativa de governo eficaz. Além disso, a política patronal e as agendas pessoais também dificultaram uma governação eficaz, devido ao crescente conluio de agentes governamentais e políticos decadentes com grupos favorecidos. Corporações como a Federação do Comércio e a União Tecnológica cresceram no poder e até formaram as suas próprias forças armadas. É provável, dado o resultado final deste declínio, que ele tenha sido alimentado e acelerado, e talvez até mesmo iniciado pelo Sith durante os séculos que passaram escondidos após a Batalha de Ruusan. Tudo levou à queda da República, que por sua vez levou à ascensão do Império Galáctico sob o controle de Sidious. Claro, não foi ou não seria tão forte quanto poderia devido à influência de Anakin e provavelmente nunca alcançaria esse nível. Não que Anakin fosse apenas sentar e permitir que Palpatine tivesse margem de manobra suficiente para reunir mais poder, pois isso seria bobagem. Não. Anakin, em vez disso, estava mais preocupado com outras coisas, fontes externas de conflito, principalmente os Yuuzhan Vong. Ele notou algum movimento deles e queria ficar de olho neles enquanto protegia melhor o Império e seu povo. Complica as coisas que ele tenha que fazer isso, o que significa que seria cada vez mais difícil ter qualquer influência sobre o que está acontecendo com Sidious. Pois mesmo que a cabeça da cobra seja cortada, o resto do corpo ainda pode se mover e causar algum dano. Não importa quão mínimo possa parecer, isso ainda representava um risco de vida para milhões, milhares de milhões de pessoas, se não mais. No final, todos pareceriam chegar a algum tipo de aliança como acordo. Os Jedi, Duokan junto com suas forças restantes e influência dentro do movimento separatista, ao lado de qualquer uma das facções independentes espalhadas por todo o Império Galáctico. Argumentos, acordos, nada disso importava agora e em vez disso, o objetivo comum era que todos se concentrassem no Império. Quando se tratava de Anakin, ele apenas dizia que não se envolveria por dois motivos, um que ele não poderia contar a eles, sendo os Yuuzhan Vong e o outro sendo os Huts e seu espaço. Houve algumas rebeliões, formadas especificamente por criminosos dentro do espaço Hut devido às novas regras e leis do Império. Eles não aceitaram muito bem quando Anakin disse que não autorizava mais a escravidão e atividades criminosas, o que levou ao desmantelamento de uma das casas Hut. Não totalmente morto, no entanto, um de seus líderes foi morto porque tentou se rebelar contra o Império e sua aplicação. Anakin normalmente seria totalmente a favor da liberdade do povo e tudo mais, mas neste caso era óbvio que eles apenas reverteriam e voltariam às suas formas anteriores de escravizar os outros. Anakin dava chances às pessoas de vez em quando, e na verdade havia alguém morando em algumas celas de prisioneiros em Tatooine.
Era o vice-rei conhecido como Nut Gunray e ele ainda estava vivo por um motivo. Por causa de Padme, e Anakin sabia que seria ela quem decidiria o destino desse cara. Ele provavelmente morreria de qualquer maneira, mas Padme deveria estar envolvido nisso, pois Anakin viu que seria um ponto de viragem importante para ela. Então Anakin manteve Gunray vivo. Padme provavelmente tinha muita raiva desse ser. Anakin veria o que aconteceria e aconteceria. Capítulo 218, Yuuzhan Vong 1. Olhe para eles. Todos aqueles malucos que amam máquinas vão para a guerra uns com os outros. Uma voz disse para um grupo de pessoas. Essas pessoas tinham uma aparência alienígena estranha que, embora não fosse incomum na galáxia, era o que vestiam. Seus armamentos e uma variedade de outras coisas que contariam a alguém a estranheza dessas pessoas. Altos, musculosos e com aparência humana, mas seus rostos e corpos estavam horrivelmente marcados e desfigurados. Eles não tinham cabelo e praticamente não tinham nariz. Eles eram horríveis de se ver. Testas inclinadas, quase em forma de crista. Vários deles tinham orelhas pontudas, enquanto muitos foram vistos sem elas. Podem ter sido mutilações rituais ou uma variação genética. Eles também tinham narizes curtos e atarracados, fazendo com que seus rostos parecessem caveiras. Alguns tinham cabelos pretos, embora em menor quantidade na cabeça e no corpo do que os humanos, mas muitas vezes os usavam por muito mais tempo do que eles, onde, em muitos casos, também eram completamente carecas. Alguns pequenos sacos azuis podiam ser encontrados sob os olhos e eram frequentemente considerados uma marca de beleza. Essas bolsas oculares se expandiam e contraíam para refletir seu humor, já que a espécie não usava as expressões faciais preferidas pelos humanos. Através das bolsas azuis sob seus olhos, eles eram capazes de dizer se um indivíduo estava encantado ou sofrendo de raiva. O tom de pele mais comum nesse grupo de pessoas era o cinza, sendo o segundo mais comum o amarelo. Eles são bastante patéticos. Se atacássemos agora, se começássemos o nosso ataque enquanto eles estavam tão divididos, seria ainda mais fácil para nós. E se eles tentassem se unir e então tentassem criar muitas dessas abominações do metal? Isso iria atrapalhar. Devemos atacar agora. Não devemos nos conter e atacar enquanto eles estão em conflito. Pelo que podemos dizer, aquele imperador ou o que quer que ele seja, está no controle de muita coisa que está acontecendo. Suas ações fizeram com que a galáxia fosse destruída. No caos. Sim, eu digo que vamos atrás deles agora. Por que estamos esperando? O Império. Quando os Yuuzhan Vong deixaram sua galáxia, quanto tempo durou sua viagem, ou se eles sabiam qual seria seu destino, era desconhecido. Pelo menos um relato falava de sua jornada levando pelo menos vários milênios, no entanto, nos próximos 40 anos ou mais, uma das naves mundiais mais antigas, com idade suficiente para estar morrendo e considerada antiga, teria menos de 1000 anos. Velho. Parece que 4000 anos antes da época atual, foi algum tempo depois de Exarchon se tornar o novo Lorde das Trevas do Sith, as criaturas das sondas Levilith do Praetorita Vão chegaram, e alguns anos depois disso, pelo menos um batedor alcançou a Terra Selvagem, região espacial da galáxia conhecida. Naquele ano, um grupo de neocruzados mandalorianos sob o comando de Kanderou Zordo encontrou o que mais tarde viria a ser conhecido como Yorick Stronha, disfarçado de asteroide no sistema Crispin, enquanto perseguia um grupo de piratas no asteroide do sistema. Cinto. Quando Ordo usou um gerador térmico para derreter o metano congelado que cobria o asteroide, o Yorick Stronha, nas palavras de Ordo, acordou. O asteroide começou a girar rapidamente e então disparou plasma contra os Mandalorianos. O armamento extragaláctico foi capaz de derreter a armadura do Mandaloriano, como cera. O ataque aos Mandalorianos tornou-se o primeiro contato com a galáxia conhecida. A sonda fugiu logo após a breve batalha com os Mandalorianos de Ordo. Ordo seguiu em sua perseguição, mas não conseguiu acompanhar a investigação. Os Mandalorianos foram capazes de rastrear o rastro do hiperespaço da sonda até a borda da galáxia, onde os neocruzados voltaram, aparentemente pensando que a misteriosa nave estava fazendo uma corrida suicida para o grande vazio fora da galáxia. Também neste período de tempo geral, uma Chaper feminina chegou à galáxia em animação suspensa, colidindo com Lordred e sobrevivendo lá por várias décadas, interagindo com moradores locais que acreditavam que ela era um demônio. Entre 290 anos atrás, o planeta vivo Zonama Sekot, uma semente de Yuzantar, chegou à fenda de Gardaji. Então, no ano anterior à invasão de Naboo, um Yuuzhan Vong foi capturado e acabou em Kogiv 7, uma colônia-prisão onde aconteciam regularmente lutas mortais de gladiadores entre presidiários. O Yuuzhan Vong, que já havia matado 2 companheiros de prisão em trânsito para a colônia, rapidamente emergiu como o mais recente campeão da estação. Durante 6 meses, o guerreiro derrotou sistematicamente todos os oponentes enfrentados pelos Yuuzhan Vong, até que o campeão foi confrontado com o Lord Sith Darth Maul, que estava em uma missão secreta em Kogiv 7. Após uma luta brutal, Maul matou o guerreiro. Como os Yuuzhan Vong só falavam a língua nativa da espécie, os sistemas da colônia não conseguiram classificar sua espécie, ponto de origem ou mesmo gênero, embora alguns dos guardas suspeitassem que o indivíduo fosse uma fêmea. Depois disso, na época da invasão de Naboo, uma força avançada de Yuuzhan Vong, chamada de Forasteiros Distantes, pelos habitantes do planeta, descobriu Zonama, e notando a semelhança com Yuzantar, embora não estabelecendo a conexão, tentou colonizar isto. No entanto, quando os Yuuzhan Vong tentaram se estabelecer, a biosfera de Zonama Sekot matou a flora e a fauna Yuuzhan Vong, provocando-os. Embora Sekot tenha tentado negociar com eles iniciaram um ataque ao planeta. Após 2 anos de combates custosos, o ataque foi cancelado com a chegada da Cavaleira Jedi Vergere, que convenceu os Yuuzhan Vong a partirem com a condição de que ela viajasse com eles.
Foi aqui que Anakin entrou com Obi-Wan da época e resolveu as coisas lá, mas é claro que Anakin foi quem ficou e ajudou com o que quer que acontecesse lá, especificamente com o que aconteceu com a empresa de Hayten Senar. Com sua traição exposta, Anakin decidiu engoli-los inteiros sob as indústrias Empyrean e Skywalker. Eles não existiam mais e, mais especificamente, aqueles que estavam envolvidos foram mortos. Anakin não gostou que eles tenham ido contra ele e, embora o assassinato possa parecer extremo, suas punições foram justificadas pelo que eles fizeram e teriam feito. A República Galáctica recebeu apenas notícias sombrias sobre o ataque. Mesmo depois que Obi-Wan e Anakin foram investigar o desaparecimento de Vergere, tudo o que descobriram foi que uma raça desconhecida de alienígenas baseados em biotecnologia de um lugar distante e armados com armas que os habitantes do planeta nunca tinham visto antes havia atacado o mundo. Claro, Anakin sabia o que eles eram. 3 anos depois disso, após saber de Zonama Sekot, a determinação do Supremo Overlord Corial de invadir começou a vacilar. Os Yuuzhan Vong logo descobriram que Zonama Sekot não estava mais em seu sistema original e não havia evidências de que ela tivesse sido destruída. Preocupado com a ameaça apresentada pela poderosa entidade planetária, ele anunciou ao seu povo que seria melhor seguir para outra galáxia. No entanto, Shihajamaani, sob a influência de Onimi e com o apoio de alguns dos domínios mais agressivos, lançou um golpe, assassinou Corial e tomou seu lugar, garantindo que a invasão prosseguiria conforme planeado. Mas ainda levaria algum tempo até que estivessem prontos. As informações sobre a atividade dos Yuuzhan Vong na galáxia nas próximas décadas são escassas. Sabe-se que no início do projeto de voo de saída, Palpatine de alguma forma ganhou conhecimento da frota Yuuzhan Vong que chegava, embora planejasse retê-lo da República até que sua nova ordem pudesse ser instituída. Contudo, pelo menos um dos seus subordinados, Ki Mandoriana, foi informado. A distante ameaça de invasão também foi parte da razão pela qual Palpatine ordenou a destruição da Autoflight, a fim de evitar que seus ocupantes caíssem nas mãos dos Yuuzhan Vong, e também para eliminar 6 mestres Jedi e 12 cavaleiros Jedi. Palpatine já vinha divulgando notícias de todos os tipos em relação a esta potencial força invasora. Palpatine também tinha muitas preocupações, pois precisava se preparar para a invasão que se aproximava. Anakin pode ter salvado as pessoas do navio e do projeto de saída, mas Palpatine ainda foi capaz de descobrir as coisas. Não só isso, ele também foi capaz de guardar as coisas para si. Felizmente Anakin estava coletando o máximo de informações que podia e usou o projeto externo como outra chance de ver mais sobre os Yuuzhan Vong. Uma das justificativas oficiais de Palpatine para manter a Marinha Imperial mesmo após o fim da guerra foi afastar a ameaça de invasão extragaláctica. É claro que também havia uma guerra civil massiva acontecendo agora, mas o fato de ele dizer isso tão abertamente e garantir que fosse conhecido significava algo. Palpatine estava se preparando e com medo desse ataque provavelmente cometeria erros. Foi também nessa época que outra pequena força avançada de Yuuzhan Vong enfrentou a Força de Defesa Expansionária X, no limite da Ascensão X. Embora o almirante Xizar Alani tenha conseguido derrotá-los, os Yuuzhan Vong lutaram muito melhor do que os X acreditavam que uma frota tão pequena fosse capaz. O aparecimento do voo de saída pouco depois levou o alto comando do CEF a questionar-se por um breve período se os invasores e a República eram aliados. Em algum momento entre o início das Guerras Clônicas e até 5 anos antes, foi especulado por alguns X que os Yuuzhan Vong haviam feito um pacto com os Bagari contra os X. Anakin estava acompanhando a galáxia em geral e até tinha coisas conectadas a cada centímetro da galáxia. Ele pode ter produtos muito espalhados para servir de intermediário entre tudo o que precisaria e esse é parcialmente o motivo pelo qual ele precisava que o Siri tirasse algum trabalho dele. Ele estava dividindo sua mente em vários lugares ao mesmo tempo e não ajudava exatamente o fato de ele não estar aumentando a quantidade de processadores de pensamento extras aos quais tinha acesso. Ele ainda estava limitado, não importa quantas mudanças ele tenha feito em si mesmo através da força, ou através de modificação genética, seu corpo ainda estava limitado. Todos os dias ele está tentando e testando para melhorar seu cérebro, mesmo que apenas por uma pequena porcentagem de uma porcentagem, apenas para que ele pudesse ter aquele processador de pensamento extra. Informação é poder. Anakin pensava muito isso consigo mesmo, pois é fundamental que ele saiba de tudo, ou pelo menos saiba de tudo relacionado ao estado da galáxia. Suas políticas, economias, leis, avanços tecnológicos, tudo relacionado ao que poderia afetar a galáxia. Não apenas para si mesmo, mas para o estado de seu próprio império, porque tudo poderia afetar tudo, até mesmo o bater metafórico de uma asa de borboleta que causaria um tornado no outro lado do mundo. Neste caso, não seria o bater de asas de uma pequena criatura alienígena do outro lado da galáxia que criaria um buraco negro no lado oposto. A última atividade captada pelos Yuuzhan Vong é que seus batedores devolveram dezenas de sencientes sequestrados da galáxia para a frota. Entre eles estavam humanos, Berpine e Taus. Eles foram interrogados e submetidos a experiências, com muitos morrendo e outros sendo sacrificados. Aqueles que sobreviveram, como Vergere, foram premiados como familiares. 3 anos antes das Guerras Clônicas, os Yuuzhan Vong também estabeleceram um pequeno posto avançado no planeta Bimiel. Isso foi tudo para a história dos Yuuzhan Vong lentamente aparecendo na galáxia conhecida. Uma galáxia que nem percebe sua presença para todos, exceto alguns que estão cientes, é claro.
Na verdade, Anakin sabia do fato de que os batedores Yuuzhan Vong eram muito ativos durante as guerras clônicas e sabia que especialmente agora eles estavam começando a se tornar muito ativos. Isso mostrou a Anakin o potencial de duas coisas. Uma delas era que os Yuuzhan Vong estavam perto de se preparar para a guerra ou estavam apenas começando a tirar vantagem do caos dentro da galáxia. Anakin se certificou de que seu próprio império, seu próprio povo, estivesse protegido contra tais coisas e esta também é outra razão pela qual ele está tão focado em si mesmo, em vez de tentar conquistar tudo. Ele sabia que se não conseguia nem defender sua casa, então qual era o sentido de tentar morder mais do que se pudesse mastigar? É por isso que ele só ajudaria os Jedi, as facções independentes e do Oku junto com os separatistas apenas com defesa dentro de seus territórios. Só havia uma maneira de lutar por eles, se eles se tornassem seu povo, algo que todos eles eram contra. Não porque ele fosse mau ou algo assim, mas porque todos tinham seus próprios interesses e desejos, junto com cultura, religião e tudo mais que atrapalhasse. Anakin havia deixado sua posição clara e todos respeitavam isso, então Anakin continuaria monitorando os Yuuzhan Vong e mesmo que eles começassem a invadir, ele sabia que mais cedo ou mais tarde eles o viriam e provavelmente o odiariam. Ele é uma espécie de combinação entre a carne e a própria máquina, então é claro que eles o odiariam e ao odiá-lo, também odiariam seu império. Só o tempo irá dizer. Capítulo 219, Yuuzhan Vong 2. Muitas coisas estavam acontecendo na galáxia. Guerras estavam sendo iniciadas, algum antigo confronto entre inimigos há muito arraigados estava acontecendo entre os Jedi e os Sith nesta guerra civil em massa. Pessoas sendo gananciosas e querendo escapar de tal conflito porque isso poderia prejudicar a si mesmas ou a seus entes queridos. Pessoas egoístas e altruístas estavam fazendo isso enquanto tentavam reconectar os pontos com linhas. Egoísmo, alguém pensou consigo mesmo. Dentro de um lugar úmido, isso só poderia ser considerado como medidas ou padrões suportáveis para alguém sobreviver. A pedra e o metal eram frios como os poços mais profundos e escuros do espaço, escuros e profundos como a mais escura das noites. Onde estou, afinal? Havia uma pessoa nesta sala, um lugar que seria considerado uma cela. Uma espécie de prisão e essa pessoa estava trancada lá dentro, aguardando qualquer julgamento que viesse. Com alguns pequenos flashes de luz criados através do sistema prisional, agora online, seria possível identificar essa pessoa lá dentro. O vice-rei Gunray é um covarde, mas ele costumava ter aliados poderosos. Uma voz foi ouvida em algum lugar longe da cela onde a prisão estava. Era Nut Gunray lá dentro, enquanto vozes distantes falavam dele. Quem é o Imperador Império para me trancar aqui? O Gunray pensou consigo mesmo. Nut Gunray era um homem neimoidiano que serviu como ministro temporário da Federação do Comércio até subir ao poder após a Guerra do Hiperespaço Stark, 22 anos atrás, tornando-se eventualmente vice-rei da Federação do Comércio. Passariam-se 10 anos após sua sucessão ao poder. Gunray participou da ocupação de Naboo com o exército da Federação para resolver uma disputa comercial que começou no Senado Galáctico. Com a ajuda de Darth Sidious, Gunray invadiu o planeta para encerrar a disputa comercial e garantiu todas as instalações na capital Ted. Ele tentou forçar a atual rainha de Naboo, Padmé Amidala, a assinar um tratado para tornar sua invasão legal, mas ela recusou e o cerco de Naboo continuou. A Federação do Comércio logo se rendeu às forças de Naboo após a Batalha de Naboo. Gunray foi levado para a capital da República Galáctica, em Coruscant, para ser acusado de atos de guerra. Durante a crise separatista que se seguiu à invasão de Naboo, Gunray confrontou o ex-mestre Jedi, Conde Duokan, que iniciou o movimento separatista que se opunha à República. Duoku, que secretamente era aprendiz Sith de Sidious sob o nome de Darth Tyrannus, ajudou em seus 4 julgamentos na Suprema Corte e logo após os julgamentos, Gunray manteve sua posição como vice-rei. A Federação do Comércio, sob o comando de Gunray, juntou-se ao movimento separatista de Duokan e Gunray foi nomeado chefe do recém-formado Conselho Separatista e assim formou o exército separatista. O que teria acontecido foi que Gunray, junto com Duokan e seu mestre Sidious, formaram a Confederação de Sistemas Independentes que se opôs à República Galáctica em uma guerra de 3 anos conhecida como Guerras Clônicas que se seguiu após 2 anos de crise separatista. Infelizmente para Gunray, ele não durou tanto para chegar a esse estado durante as Guerras Clônicas, que também haviam chegado ao fim. Vice-rei. Bem, você não é realmente o vice-rei agora, é? Uma voz acordou o neimoidiano de seu sono. Quem é você? O que você quer? Nut exclamou enquanto lutava para distinguir a pessoa na frente de sua cela, mas pelo menos foi capaz de identificar a pessoa como uma mulher humana. Deixe-me em paz, não tenho nada que você queira. Você perdeu aquele desejo ambicioso e voraz de estar acima dos outros, que patético. A humana disse, aproximando-se da luz para mostrar ainda mais que ela estava vestindo roupas bastante elaboradas. Nut Gunray nasceu em Neimoidia e como todos os neimoidianos, foi criado na colmeia comunitária até os 7 anos de idade. Nessa altura, ele e as outras larvas foram deliberadamente forçados a competir por fornecimentos limitados de alimentos, um sistema concebido para eliminar os mais fracos, enquanto os mais aquisitivos prosperavam acumulando mais do que podiam comer. Deles, Gunray foi um dos mais bem-sucedidos. Gunray lembrou-se do que Darth Sidious lhe disse uma vez sobre sua infância. Eu percebo que seus desejos vorazes decorrem das condições cruéis de sua educação. Você e seus companheiros larvas em uma competição implacável por suprimentos limitados de fungos. Mas eu entendo. Todos somos moldados pelos nossos desejos infantis, pelo nosso desejo de carinho e atenção, pelos nossos medos da morte. E a julgar pelo quão longe você chegou, fica claro que você era incomparável e continua a ser. Você não sabe do que está falando.
Nute disse de volta para a mulher. Acho que sim. Li as informações que Anne me permitiu ver, que eram praticamente tudo sobre você. A mulher pronunciou o apelido Anne, com um tom estranho que Nute não conseguiria desbancar. Que quem é você? Ele tinha que saber. Ao entrar na luz, a mulher se fez conhecer. Era Padmé Amídala Naberri. Me reconheça? Por que você está aqui? Por que você veio? Seu marido. Nute disse a palavra marido com um tom fervilhante. Mandar você aqui para lidar comigo? Gunray foi extremamente levado ao seu limite, tanto fisicamente, mentalmente e potencialmente espiritualmente também. Não, pedi a Anne que me permitisse lidar com você pessoalmente. Padme respondeu enquanto se inclinava, olhando para o moribundo e decadente Nute Gunray, ex-vice-rei da destruída Federação do Comércio. R solicitado? Sim, solicitado. Fiz uma pequena viagem com Anne e aprendi algumas coisas com ele lá. Claro, a maior parte do que descobri foi sobre mim mesmo e minhas escolhas. Porque eu faria certas coisas e coisas que faria repetidas vezes, se for dada a mesma escolha repetidas vezes. Padme parecia relembrar alguma coisa. Algo que Nute Gunray não pareceu gostar, pois parecia um pouco ameaçador. Oh, o que você quer dizer? Você vê? Há um equilíbrio a ser mantido dentro da força e por causa desse equilíbrio tudo funciona. Depois de se tornar sensível à força e aprender mais e mais sobre a força, mais sobre Anakin e seu papel a desempenhar, e então a viagem que fizemos. Digamos apenas que descobri muita coisa e pronto. Padmé respondeu. Minhas decisões poderiam ter feito cair toda a República Galáctica, mas ao mesmo tempo teriam muito pouco impacto também. Minhas decisões em outra vida podem ter condenado a República, retardado sua destruição, destruído completamente ou uma lista inteira de coisas. Isso pode ter acontecido em vez do que está acontecendo agora. Padmé estava monologando. Eu sou uma criatura egoísta, mas ao mesmo tempo tento ser altruísta. É uma contradição que não é exatamente ruim. Padmé olhou um pouco mais para Nute Gunray antes de abrir a cela. Ó, o que você está fazendo? Nute estava temendo por sua vida agora, já que Padmé não parecia estar vindo até ele com as melhores intenções. Na verdade, havia um véu de escuridão que parecia estar ao seu redor, saindo dela e girando, criando essa sensação de desamparo. Gostou? Aprendi isso com Anne. Padmé parou. Na verdade, aprendi tudo sobre a força com Anne. Ela começou a levantar o braço e fez um movimento de agarrar. Levantando Nute Gunray do chão, ninguém a perturbaria agora enquanto ela estava se vingando. Ela guardava rancor da Federação do Comércio, do próprio vice-rei Nute Gunray e agora ela tem a chance de matá-lo de uma vez por todas. Alguns podem até dizer que é uma bênção morrer aqui e agora, porque Gunray certamente teve que sofrer nesta prisão que não era como as prisões normais destinadas à reabilitação dentro do Império. Stop. Nute estava lutando, agarrando seu pescoço enquanto lutava para respirar. Por favor. Padmé não aceitou nada disso e em vez disso continuou a aumentar lentamente a pressão. Ela aprendeu algumas técnicas com Anakin, especialmente no que diz respeito à utilização das emoções daquele que ela está matando para se fortalecer. Ela também precisava de seu próprio treinamento, e por onde começar melhor do que uma pessoa que ela absolutamente desprezava. Um som estrondoso foi ouvido. Ressoou pelas várias celas dentro desta prisão e foi bastante alto também. Todos ouviram, e com medo do que isso poderia implicar, não tentaram fazer nada. Olhando para o cadáver do Gunray, Padmé tinha uma expressão estranha nos olhos. Achei que me sentiria um pouco mal. Ela deu a volta no quarteirão, mas a maioria das pessoas que ela matou antes não eram pessoais e eram desapegadas. Dessa vez, porém, isso deveria tê-la afetado um pouco e as palavras de Anakin ressoaram em sua cabeça neste caso. A vingança é um motivador poderoso, no entanto, uma vez resolvida a vingança, geralmente fica-se com vazio. Não me sinto vazio, por assim dizer, mas provavelmente é porque tenho plenitude com os sentimentos de Anne e os meus por ele. Padmé pensou consigo mesma. Venha e limpe isso. Eu deveria voltar para casa agora. Padmé ordenou alguns guardas, enquanto também pensava consigo mesma. Não posso deixar Anne esperando agora. É a minha vez de estar com ele esta noite. Ela riu consigo mesma enquanto estava saindo, o que enervou tanto os guardas quanto os prisioneiros. Eles certamente não queriam irritar Padmé. Você vai falar comigo agora? Como corretamente? Anakin disse para uma mulher em particular com aparência muito bonita e pura, cabelos verdes e olhos verdes. A mulher, Eve, apenas olhou para Anakin em uma demonstração de desafio. Porque alguém pode perguntar. Eva era um ser altruísta que se importava muito com sua família, principalmente com seu pai. Ela estava muito preocupada com a saúde debilitada do pai e cuidou dele quando ele foi ferido pelo filho. Em sua maior demonstração de lealdade e amor, Eva teria até se jogado diante da adaga destinada a matar o pai, sacrificando-se para salvá-lo. Isso não aconteceu, porém, porque o filho morreria por causa de Anakin, o pai morreria por causa de sua idade e a filha, Eva, ficaria viva por causa de Anakin. Apesar de suas naturezas serem polos opostos, Eva também amava seu irmão, o filho, implorando para que ele parasse seus esforços para desequilibrar a força e escapar de mortes, e pedindo a seu pai, mesmo enquanto ela morria, que não odiasse o filho. Já se passaram 2 anos, ou pelo menos foi percebido como tal. Anakin continuou tentando conversar amigavelmente com Eve, mas ela não parava de encará-lo. Ela parecia pensar que o que havia acontecido era culpa dele, mesmo que fosse assim que as coisas deveriam ser. Pode ter parecido 2 anos, mas garanto que não significou nada para mim. Eve finalmente respondeu, apenas para ficar contra ele. Eve também era uma mulher muito compassiva, simpatizando com as lutas dos Jedi presos. Ela tentou ajudá-los assim que chegaram, levando-os até seu pai, embora mais tarde ela tenha participado do sequestro de Ahsoka e Padmé como parte do teste do pai. A compaixão de Eva também teria sido demonstrada excepcionalmente em seus momentos finais. Ela usou o último pingo de poder em seu corpo para curar Ahsoka Tano e morreu satisfeita por tê-la salvado. Desta vez ela não teve essa chance. Não vou me desculpar pelo que aconteceu.
Anakin disse, insinuando coisas que Eve entendeu imediatamente. Oh, e o que deveria acontecer então? Eve teve uma explosão repentina, especificamente se jogando em Anakin em alguma tentativa estranha de machucá-lo, mas ela conseguiu se colocar em uma posição bastante estranha, com ela em cima dele e Anakin embaixo. Eu não tomei você por uma mulher top. E o que isso quer dizer? Eve não se levantou imediatamente e preferiu ficar nessa posição. Não que ela fosse dizer isso, é claro, e ela também estava meio alheia às coisas relacionadas às necessidades mais básicas. Tenho certeza que você poderia descobrir isso em outra hora. Anakin respondeu quando Eve finalmente decidiu se levantar de Anakin. Tanto faz. Não quero mais falar com você. Seu limite diário de conversas foi atingido. Eve disse, ainda não superando o que havia acontecido, apesar de também ter previsto que ela e Anakin teriam algum tipo de futuro juntos em mortes antes de tudo acontecer. Olha, eu sei que o que aconteceu é devastador e tudo mais, mas eu apreciaria se você me desse algum tipo de chance. Foi você quem previu que isso aconteceria, e não é como se eu pudesse voltar atrás. O que quer que tenha acontecido desativado impediu-me de bloquear a conexão também, e agora estamos presos um ao outro. Anakin disse enquanto olhava nos olhos de Eve. Eu acho. Capítulo 220, Yuuzhan Vong. Imperador. Os Yuuzhan Vong estão começando a se mover, mas não estão começando pelos territórios dos Empírios. Em vez disso, eles estão indo atrás da fragmentada República Galáctica. Grievous relatou a Anakin. Tecnicamente, Anakin nunca precisou que pessoas se reportassem a ele, mas, novamente, ser sociável é importante quando você está em uma posição como a de Anakin. Suas esposas podem não precisar ser assim, porque elas realmente não precisam fazer nada porque é Anakin quem está no comando. Ir atrás da República Fragmentada é inteligente. Eles são oportunistas. Alguém disse isso. Um dos vários representantes eleitos dentro do Império. Um conselho estava sendo realizado, onde todos se reúnem para decidir o rumo do que acontecerá a seguir. Sim, eu concordo. O que deveríamos fazer é reforçar nossas próprias fronteiras espaciais, para que esses seres não venham atrás de nós. Alguém disse. É por isso que decidi garantir que o Império seja um império muito defensivo. Anakin interveio. Sua previsão é incrível, meu imperador. Outra pessoa deu um tapa, porque é claro que o que Anakin fez foi bom e tudo, mas eles ainda teriam dado um tapa mesmo se ele tomasse uma decisão errada. Ao contrário de Palpatine, que esperaria para informar a República sobre a ameaça Yuuzhan Vong, Anakin já fazia isso há alguns anos. Por que ele não faria isso? Era melhor que as pessoas soubessem mais cedo das coisas que estavam por vir, para que pudessem se preparar mais cedo para isso. A maneira como Palpatine lidou com essa situação não era a maneira que Anakin lidaria com ela, pois havia muito em jogo no final das contas. Se Palpatine tivesse realmente vencido e sobrevivido por tempo suficiente, então provavelmente perderia para os Yuuzhan Vong. Não há necessidade de falar sobre minha previsão. O que deveríamos discutir é o que está acontecendo nos territórios empírios. A economia e as forças armadas estão relativamente estáveis agora que aumentamos a independência. Anakin disse. Sim, meu imperador. Houve um progresso de proporções épicas. Alguém respondeu. Agora que as coisas chegaram a este ponto, o Império foi capaz de se expandir um pouco mais, especificamente no setor que abriga as espécies caminoanas. As espécies um tanto perfeitas de Anakin para usá-las no domínio científico das coisas. Com tudo fragmentado agora, isso tornou especialmente fácil para Anakin e o Império avançarem neste setor e em todos os sistemas estelares dentro dele. O primeiro a ficar sob o domínio do Império foi Varristad, um pequeno planeta mineiro localizado no sistema Varristad, no setor Abrion dos territórios da orla exterior. Como o planeta não tinha atmosfera, todos os habitantes viviam em uma grande cúpula habitacional de propriedade de uma rival da Alvorud Mining Corporation. Quando a cúpula foi comprometida por Jemba Deut, mais de 250 mil pessoas foram mortas. A empresa que explorava o planeta faliu e os direitos de mineração foram obtidos a baixo custo pela Alvorud. Varristad se tornaria outro planeta fornecedor de minerais e coisas assim. O próximo é Molavar, um mundo remanso e desértico nos territórios da orla exterior, com uma série de espaçoportos decadentes e fazendas de umidade de baixa renda. Era habitado por seres de diversas espécies, mas principalmente pela raça nativa Molavaran. Molavar, apesar de todas as suas desvantagens, também tinha algumas vantagens, especificamente porque agora se tornaria uma espécie de Tatooine 2.0. Especificamente, seria um planeta que criasse energia e grandes quantidades de energia devido à sua estrela, ou Sol. Depois deste foi o próximo planeta de Galpo II, um planeta desolado no setor Abrion dos territórios da orla exterior. Suspeita-se que seja uma base para grupos piratas que operam no setor. O Império transformaria isso em um planeta que se tornaria outro campo de treinamento, ou uma espécie de academia para aqueles interessados em posições militares. O próximo era um lugar relativamente importante, ou pelo menos teria sido importante sem a interferência de Anakin. Scarif era um planeta tropical remoto no setor Abrion dos territórios da orla exterior. Embora seja um mundo pequeno e idílico, Scarif desempenhou um papel importante no complexo militar industrial do Império Galáctico, tornando-se um centro de pesquisas ultrasecretas além da distância de inspeção dos olhares indiscretos do Senado Imperial. Entre os projetos armazenados aqui estava a Estação de Batalha Estrela da Morte, uma construção tão importante que todo o planeta era coberto por um escudo defletor planetário que só poderia ser acessado através de um Shield Gate, uma estação espacial Golan M3185. Scarif era um mundo verdejante e bonito, embora relativamente pequeno, medindo pouco mais de 9.000 quilômetros de diâmetro. Tinha uma localização galáctica remota e isolada no setor Abrion, no sudeste dos territórios da orla exterior. Um mundo de um azul profundo salpicado de nuvens, Scarif era composto por cadeias de ilhas vulcânicas tropicais que se erguiam de oceanos claros e rasos. Oceanos mais profundos repletos de vida eram cercados por arquipélagos rochosos.
O manto do planeta estava repleto de metais densos que se tornaram valiosos na construção de naves estelares. No entanto, agora estaria sob o controle de Anakin e ele também o transformaria em outra coisa. Algo semelhante ao que Palpatine havia planejado, mas ele não estava usando como uma enorme máquina de morte e destruição. Bem, talvez fosse semelhante nesse aspecto também, já que este planeta seria o local onde ocorreria a reconstrução oficial da Forja Estelar. Dentro de alguns meses, em média, ele deverá estar concluído. Após a Star Forge, ela não perderia seu propósito e se tornaria um lugar para criar ou fabricar tecnologia. Tatooine já começava a atingir os seus limites, por isso outro planeta dedicado à criação de tecnologia seria importante. Em seguida veio outro lugar importante, que tinha um status muito importante. O Kio era um mundo agrícola bem conhecido no sistema Ukio do setor Abrion e no mundo natal dos ucranianos. Serviu como um dos maiores produtores de alimentos para os mundos centrais. Anakin já tinha alguns planetas que poderiam ser considerados agromundos, mas com isso sob seu controle ele estaria atingindo Palpatine com força. Seus suprimentos alimentares seriam reduzidos, mas isso também afetaria o resto da galáxia. Tudo bem porque Anakin e aqueles que trabalham nos vários setores também seriam capazes de regular isso adequadamente. Anakin não gostou da ideia de usar os recursos dos Empírios para fazer sofrer pessoas inocentes, o que infelizmente aconteceu sob Palpatine. Ele sabia, entretanto, que esta era a melhor opção quando se trata de restringir Palpatine. Não apenas isso, pois o próximo passo é impedir que os Yuuzhan sejam capazes de tirar recursos deles. O próximo foi Camino, chamado de Grande Tempestuoso por alguns soldados clones, também conhecido como Planeta das Tempestades. Era um planeta aquático localizado em um sistema estelar remoto no espaço selvagem, além da orla exterior e estava espalhado ao sul do labirinto Rishi, um satélite anão-galáxia. Devido à sua posição além da borda da galáxia, às vezes era considerado extragaláctico. Era habitada por uma raça de seres altos e elegantes chamados Kaminoanos e pela capital do Conselho Governante, chefiada pelo primeiro-ministro. Os Kaminoanos eram reservados e eram conhecidos por sua tecnologia de clonagem e pela criação de um exército de clones para a República Galáctica. Em vez de clonar, eles trabalhariam exclusivamente para Anakin, especificamente na criação de seus sintetizadores, implantes de órgãos especiais e outras coisas como seus clones atuais sendo cultivados. Em vez de irem para a República que virou Império, eles ficariam sob o domínio do Império. Clones, tecnologia secreta, peixes, armas e hardware militares. Coisas das quais o Império sem dúvida se beneficiaria. O próximo foi Rishi, um planeta tropical no sistema Rishi que estava localizado nos territórios da orla exterior. O planeta era o mundo natal das aves Rishi. Rishi era um planeta localizado no setor Abrion dos territórios da orla exterior, ao longo da rota mercante de Manda. Foi também o ponto final da única hipervia bem percorrida no labirinto Rishi, a Corda Zareca. Rishi era um mundo natal dos Rishi, uma espécie alada, que vivia em ninhos nas montanhas de Rishi. Além do exuberante terreno tropical, a superfície de Rishi apresentava montanhas, vales e pântanos. Colonos humanos e alienígenas viviam nos vales profundos, enquanto os Rishi viviam nas altas montanhas. O planeta era conhecido por seus ricos recursos de combustíveis fósseis, especialmente Ezonil. Isso significava apenas mais recursos para o Império. O penúltimo lugar da lista foi Garban, o planeta natal da espécie Gené e o quarto planeta no sistema Tal Sakar. Ele estava localizado no setor Abrion dos territórios da orla exterior, na região entre a rota comercial perlemiana e a corrida coreliana conhecida como Fatia. Muitos montes comunitários Gené estavam espalhados pelo mundo temperado, que coletavam materiais descartados, como alimentos descartados, ferramentas e utensílios domésticos. Eles foram administrados pelo governo dos Genetes. O planeta estava repleto de minas lucrativas. O planeta não fazia parte da República Galáctica, mas fazia parte do Império Galáctico, sob o qual os Gené foram forçados a entrar nas minas de minério como escravos. Anakin diz não há escravidão, então isso não aconteceria, principalmente porque eles não estão sob o comando de ninguém, até que fiquem sob o domínio do Império. O último planeta dentro do setor Abrion é Ishin, um planeta coberto por um vasto deserto, localizado no setor Abrion dos territórios da orla exterior. Teria sido local de uma estação de patrulha imperial durante a crise de Traum. Então, Ishin também seria transformada em uma estação de patrulha, mas em vez de uma estação imperial, seria uma estação impíria. Nem todo planeta poderia ter algo extraído deles e usado para outra coisa. Era impossível encontrar todos os planetas úteis para si sem ter que perder o seu desenvolvimento. Este é o fim do relatório. O oficial relator disse enquanto todos repassavam todas essas novas informações e como elas poderiam melhorar o estado atual do Império. Se isso é tudo, vocês estão todos dispensados. Anakin se levantou ao sair da sala do trono e seguiu em outra direção. Os funcionários, representantes e várias outras pessoas, juntamente com Grievous, também partiram, voltando a outras coisas em suas vidas, já que eles não passam a vida inteira apenas dedicados ao Império, pois têm famílias e coisas assim. Então, você queria me ver? Anakin perguntou enquanto permanecia indiferentemente sentado em seu quarto. Especificamente, ele estava sentado em uma posição meditativa, pois mais uma vez Ahsoka veio para aprender com ele, mas ele sabia que não era assim. Sim. Então, quando podemos começar? Você sabe. Ahsoka parecia hesitante em dizer algo que estava em sua mente, apesar de ser a mesma pessoa que organizou esse encontro. Eu sei. O quê? Você quer estar em um relacionamento agora? Você não pode nem esperar daqui a algumas semanas até que eu considere você maior de idade? Anakin respondeu, perguntando a Ahsoka o que ela pensava sobre a situação. Você está certo. Estou impaciente. Ahsoka revirou os olhos enquanto se aproximava e se sentava, mas em vez disso, no lado oposto de Anakin, ela se sentou ao lado dele. O que você está fazendo agora?
Anakin perguntou com os olhos ainda fechados, mas ele tinha uma vaga ideia do que Ahsoka faria a seguir. Ela o abraçou, o que seria perturbador se ele realmente precisasse ficar calmo para meditar. Isso é o que estou fazendo. Você vai me impedir? Ahsoka perguntou em resposta, sua voz cheia de alegria. Por que eu iria impedi-lo? Você não vai fazer nada inapropriado, vai? Anakin respondeu, fazendo sua própria pergunta. Eu inapropriado? Por quem você me toma? Eu não sou Shaq. Certamente não sou como ela, querendo fazer coisas o tempo todo. Ahsoka disse, ainda abraçando Anakin. E como você sabe disso? Anakin perguntou. O que você quer dizer? Eu definitivamente não estava fazendo nada como assistir ou ouvir, ou qualquer outra coisa assim. Ahsoka fez uma expressão inocente. Sim, tenho certeza que você não fez algo assim. Se Anakin estivesse com os olhos abertos, ele os reviraria. Paciência é tudo o que vou dizer. Paciência é a chave aqui, já que você esperou anos, então como seriam mais algumas semanas? Anakin continuou. Eu acho. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.